presença de todo mundo nessa edição de Rock do IMEC. É com grande satisfação que a gente recebe hoje o professor Antônio Zé Roque, que é diretor do CNPEM. A apresentação vai ser feita aqui pelo nosso colega Eduardo Abreu. Obrigado, Marcos. Então, boa tarde a todos. É um prazer enorme receber o professor Zé Roque aqui do CNPEM. Então, fazendo as honras, né, ele é diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisas de Energia e Materiais, CNPEM, aqui próximo, vizinho nosso, né, para quem não conhece, né? Então, um dos objetivos de convidá-lo aqui é justamente fazer essa promoção, né, entre as instituições e quem sabe daí novas cooperações, né? O professor Zé Roque, né, como carinhosamente muitos chamam, professor titular. Quem não chamar de Zé Roque, eu me conheci. É professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, né? Tem graduação e mestrado aqui pela Unicamp, doutorado pela Universidade Berkeley, Califórnia, pós-doutorado pela Universidade de Califórnia, Los Angeles, atua na área de simulações computacionais, então tem bastante interação aqui com as coisas do IMEC, né? Muitos colegas principalmente, trabalha com ênfase em materiais... Vou ter que começar por no passado esse verbo. Trabalhava, né, com materiais dinâmicos estruturados, né, investigação tanto processos estáticos como também dinâmicos, incluindo cálculo de transporte de carga, né. Bem, é membro da Academia Brasileira de Ciências, é membro da Academia Brasileira de Ciências do Estado de São Paulo, é membro também da Academia Mundial de Ciência para o Avanço da Ciência e País de Desenvolvimento, de WATS, né. Em 2018 foi agraciado com a Medalha Nacional do Ordem do Mérito, CNPq, condecorado pelo Presidente da República, né. É membro também do Conselho Superior da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, né? E além disso recebeu recentemente, né, o prêmio Almirante Álvaro Alberto do MCT. E além disso, né, é pesquisador 1A do CNPq. Então, professor, seja muito bem-vindo. E não sei como é que eles continuam, Bom, obrigado pelo convite, Eduardo. É bom que, inclusive, estou revendo alguns amigos aqui que fazia tempo, cadê o Alberto? Fazia tempo que a gente não conversava. Encontrando o pessoal da FAPESP, né? Também a gente se encontrava às sextas-feiras. Vindo aqui à Unicamp, estava falando, quando eu era fazer minha graduação aqui, a matemática estava num predinho, que hoje está pós-graduação, um predinho ali do lado. E eu vi esse prédio aqui ser construído quando fazia a graduação e mestrado. Então é realmente um prazer estar aqui hoje falando para vocês. Estamos escutando aí no fundo ou não? Aqui no título, né, tem duas coisas que ao longo da palestra eu espero que fiquem claras, inclusive da importância de ser multidisciplinar e a ideia de desafios estratégicos que faz parte da missão do CNP. Então, antes até de falar do CNP em si, eu coloquei os 3 slides para contextualizar, principalmente num colóquio assim como esse. A estrutura de financiamento que a gente hoje vive na ciência, ela só existe depois da Segunda Guerra Mundial. Você antes, obviamente, tinha financiamento de ciência, mas você não tinha uma organização disso no nível nacional, onde você submetia a proposta para alguma agência, você não tinha essas estruturas, né? E foi um sucesso da ciência de forma ampla durante a guerra que acabou gerando esse movimento, né? O próprio Roosevelt, antes de falecer, né, que faleceu logo depois, viu o resultado final do que ele propôs. Ele colocou um desafio para quem era o diretor lá da parte científica do esforço de guerra, né, o Vannevar Bush, para ele pensar em como que em momentos de paz você poderia continuar tendo toda a pujança que você teve nos poucos anos de guerra. A gente sempre lembra da bomba atômica, né, mas desenvolvimento de radar, a parte de computação, né, foguetes, aeroespacial e penicilina, e dentre outras coisas. Então houve um avanço em muito pouco tempo, muito rápido. E aí foi feita a proposta de criação da no que hoje é a National Science Foundation, ele não tinha esse nome exatamente. Você vê que foram 5 anos.
o CNPq, acho que se não me engano, é 1951, então o Brasil estava muito antenado ao que estava acontecendo nesse pós-guerra, né? Então a nossa organização científica, ela estava acompanhando o que estava acontecendo no mundo. Mas para o nosso palestra mais é importante essa seta aqui de baixo, quer dizer, boa parte desses desenvolvimentos, eles também, houve a percepção clara que eles ocorreram porque em determinados locais você juntou um conjunto grande de pessoas com competências distintas, né, mas complementares, com um objetivo muito claro de resolver certos problemas. Foi assim, né, no Projeto Manhattan, foi assim em uma série de organizações. E no caso dos Estados Unidos, né, isso foi se organizando no que depois se transformaram no que hoje são chamados os Laboratórios Nacionais Americanos, CD Argonne, que fica lá pertinho de Chicago. Começou em 1946, logo depois do pós-guerra. Então você tinha um caminho que foi a formação de estruturas que aqui no Brasil seria como o CNPq, como a FAPESP, que são agências de financiamento, e ao mesmo tempo você teve um outro caminho aqui, que foi a organização de centros, né, que congregam um grande número de pessoas e principalmente congregam grandes equipamentos, né? Então a evolução disso nos Estados Unidos são chamados laboratórios nacionais ligados ao Departamento de Energia. Há também laboratórios nacionais ligados ao Departamento de Defesa, estruturas semelhantes ligadas ao NIH, né? Mas esses são os mais parecidos com o CNPq e que talvez sejam mais conhecidos, inclusive, pelos seus grandes equipamentos, né? Então, nos Estados Unidos, você tem no DOE, são 17, acho, não me lembro exatamente, mas é um número desse tamanho, mesmo são 13, eu tenho que contar aqui o número de coisas. E lá estão todos os síncrotrons, lá estão as fontes de nêutrons, lá tem centros de nano, lá tem os computadores mais rápidos dos Estados Unidos estão nesses laboratórios. Então lá você congrega grandes instalações que seriam inclusive muito caras de você reproduzir em diversos locais. E nos Estados Unidos você consegue ter esse conjunto grande organizando em centros multitemáticos, centros focados em tema, centros mais científicos, mais tecnológicos, mas nem todos os países podem se dar o luxo de organizar um conjunto tão grande de laboratórios. Isso não é uma prerrogativa dos Estados Unidos, o mundo também se organizou de forma ampla assim. A Suíça tem um único centro, eu diria que é o mais parecido com o CNPq, que é esse Polshare Institute, que é onde está o síncrotron suíço, onde está o free electron suíço, tem também aceleradores de prótons e outras estruturas também semelhantes ao que temos no CNPq. Na Alemanha, isso se organizou na Alemanha, no Instituto Helmholtz, né, na Fundação Helmholtz, que tem, onde estão conectados grandes instalações. Aí vai desde barco para pesquisa oceânica até os síncrotrons e os free electron lasers estão embaixo dessa mesma organização. E na Inglaterra não é um centro único, né, como o PSI, mas você tem uma região lá perto de Oxford, onde fica o síncrotron inglês, né, o Diamond, e é lá que também tem outras diversas instalações, a fonte de nêutrons dele também está lá e tal. No Japão você tem o RIKEN, que organiza uma série de laboratórios espalhados pelo Japão, em particular onde também está o síncrotron, o free electron laser deles, e a China então é impressionante, né? A China tem hoje uma quantidade brutal de laboratórios. Eles são em geral ligados à Academia de Ciências Chinesa, né, a CAS, e a CAS em si não tem nada a ver exatamente com a nossa Academia Brasileira de Ciências. Eles lá têm institutos, eles lá têm um orçamento gigantesco, eles têm mais de 100 institutos nos diferentes áreas, e os grandes laboratórios que têm os grandes aceleradores e tal, estão também embaixo disso. Então todos esses locais, né, o mundo investiu nisso porque você em geral daí congrega instalações especiais. É um local que você vai criando uma cultura de desenvolvimento de tecnologia, de sempre inventar o próximo equipamento que vai ser, que não existe ainda, né? Aí você acaba também tendo um ambiente de muita internacionalização natural, porque esses centros todos se dialogam, né? O avanço vem, inclusive, da competição saudável entre eles, né? Nem sempre saudável entre os Estados Unidos e a China, mas de forma ampla, uma competição saudável, né? Um foco grande em áreas estratégicas, não são centros para atuar, os pesquisadores desses centros não atuam como os pesquisadores de uma universidade. Isso que eu falo, você não tem a liberdade acadêmica quando você entra num desses locais, você tem direcionamentos de áreas de pesquisa associados aos problemas estratégicos do país, que é o que a gente chama de mission oriented. Tem que ter a obrigação de fazer treinamento, né, do pessoal muito nessas técnicas,
e muita capacidade de transbordamento de tecnologia. Eu vou tentar mostrar que várias dessas coisas estão presentes no CNPEM. Aqui é só uma ilustração de coisas que ficam em geral espalhadas nesses centros, né? Computadores de altíssimo desempenho, centros para nanotecnologia, para genômica, os grandes aceleradores, fontes de nêutrons e assim vai, né? Então, como eu falei, o papel desses laboratórios é prover o país com capacidades científicas e tecnológicas estratégicas, né? Fortalecendo o sistema como um todo, né? E aí algumas características, né? Ele tem que executar missões, em geral, de longo prazo. Então, assim, um síncrotron demora mais de uma década para ser pronto, para ficar pronto. E vai, talvez, 2 décadas até ter todas as linhas de luz. Outros projetos vão ter essa escala. Então, assim, é o que eu sempre falo, a escala temporal, muitas vezes, da universidade é a escala temporal de um aluno de doutorado, é a escala temporal de um pós-doc, é a escala temporal de um mestrado. Você tem que ter essa preocupação, inclusive, nas escolhas do trabalho. Um centro como esse não pode ter isso como o seu guia nas suas atividades. Ele tem que ter esse pessoal lá, mas isso não pode ser o determinante no seu desenvolvimento. Inclusive, boa parte das pessoas, no caso do CNPEM, a grande maioria, a preocupação deles não é publicar um artigo, não é fazer nada disso, mas eles são centrais. É construir o que precisa ser construído e operar o que precisa ser operado. Então, assim, é uma lógica diferente, né, do que os outros locais. Então, você tem que poder atuar no longo prazo, com continuidade. É que eu sempre falo, né, às vezes converso com o pessoal, e quem é experimental sabe da dificuldade de você, às vezes, compra um equipamento, desenvolve um técnico, esse técnico fica competente, né? Ou às vezes um aluno, aí esse aluno vai embora, o outro também sai, e aquele conhecimento, às vezes, tem uma descontinuidade nos grupos. Isso é uma dificuldade enorme na gestão, né, dos grupos nas universidades. Isso não pode ser assim lá. Então você tem que garantir essa continuidade e essa operação em longo prazo. Então é uma característica importante. Então ter esse desenvolvimento dessas capacidades que são diferenciadas, multidisciplinares, que vão além desse escopo de instituições acadêmicas e industriais, mas para beneficiar os pesquisadores dessas estruturas acadêmicas. E desenvolver, manter essas capacidades técnicas e científicas, assim, já estamos pensando no que vai ser um eventual upgrade dos Sirius, ou se vai ter um free electron laser, o que seria, ou um próximo acelerador de prótons. Então tem que começar a pensar no longo prazo, né? Não dá para um centro como o CNPEM, ele tem que pensar na sua estratégia em 10 para 20 anos, né? e tentar organizar as suas competências para estar pronto para dar conta disso. Então o CNPEM em si, é vizinho aqui da Unicamp, teve um envolvimento de pessoas no Instituto de Física da Unicamp Central, né? O cara que ocupou o meu papel lá, mais de 30 anos atrás, que era o Simon, era professor aqui da Física da Unicamp. Várias pessoas se envolveram no projeto. Vários dos meus colegas que fizeram graduação e depois mestrado comigo viraram funcionários. Até hoje tem pessoas que trabalharam. Porque inclusive foi uma oportunidade da minha geração. Eu segui um caminho de fazer doutorado, etc. e segui um pesquisador. Mas o síncrotron, né, que foi construído o primeiro síncrotron, né, que ficava nesse prédio aqui, foi construído em 1987 e 97 e envolveu muitos jovens físicos aqui da Unicamp, do IFGW. O Tito conhece bem essa história, né, que o Tito acho que acompanhou essas discussões. Então o CNPEM ocupa esse terreno, de hoje 530 mil metros quadrados, é o terreno do Estado de São Paulo, que foi desapropriado para a instalação de toda essa estrutura. Tá? A gente, obviamente, sempre olha o CNPEM e lembra do Sirius como uma instalação diferenciada, né? Mas o CNPEM em si é muito maior do que o Sirius, né? E aí ele se organiza para executar sua missão com diversas unidades, né? Que inclusive, é que eu falo hoje, tem um problema de compreensão, porque você tem o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é o CNPEM, que ele sim é o equivalente aos laboratórios nacionais americanos. Se você for fazer equivalência, o CNPEM é igual ao Laboratório Nacional de Berkeley, o CNPEM é igual ao Laboratório de Brookhaven, e assim vai. Mas a gente tem um nome de laboratório nacional nas subunidades do CNPEM. Então é uma confusão de comunicação danada. Porque é como se você tivesse o laboratório nacional, que chama Centro Nacional, com laboratórios nacionais, que são na verdade só unidades. Então assim, com o tempo, eu acho que essa bagunça tenderá a ser arrumada. Mas a gente carrega ainda esse nome, principalmente para manter historicamente o nome de quem cuida do síncrotron hoje, que ainda na parte operacional é o Laboratório Nacional de Lucy, que fica nesse prédio, fala mais sobre ele lá na frente. E você tem essas outras unidades todas, de biorrenováveis, de biociências, a parte que cuida de toda a infraestrutura do campus, a gente precisa de uma profissionalização nessa infraestrutura.
a parte de administrativa toda, operacional, RH e tal, programas de RH inclusive, que é a DSC, a parte de tecnologia, que desenvolveu os aceleradores, os componentes dos aceleradores do Sirius, e eu vou mostrar a ideia de como que eles estão atuando em outras frentes, e a parte de nanotecnologia, né? E recentemente, quer dizer, poucos anos, a ILUM, que é a faculdade que hoje, o CNPEM, sendo uma instituição privada, é o mantenedor da ILUM, então a ILUM é uma faculdade muito pequena, eu diria quase um piloto do que é possível talvez fazer no ensino de ciências de uma maneira multidisciplinar, que são só 40 alunos, eu vou falar um pouco mais sobre ela, tem um slide lá na frente. Tá? Então essa é a estrutura do CNPEM. Do ponto de vista de governança, o CNPEM é uma associação, então é um ente privado sem fins lucrativos, e ele é qualificado pelo MCTI, né? Na verdade qualificado pelo governo federal através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele é qualificado como uma organização social. Então esse mecanismo de gestão de OS, que foi criado lá em 97, se não me engano, qualquer coisa que o vale, o CNPEM, que na verdade na época a associação chamava ABT-Luz, porque o foco principal naquele período era só o síncrono, ela passou a ser a responsável, né, pelo campus, né, e o órgão que hoje, né, coordena esse troço todo. Então esse é central, tá? E o fato da gente ter esse modelo de OS, na minha opinião, é fundamental para a gente conseguir executar a missão no próprio centro, tá? E ele é então supervisionado regularmente através de um contrato de gestão. Então a gente assina um contrato com o governo brasileiro, tendo como supervisor o MCTI, em que o objetivo todo da OS é que você define metas a serem alcançadas, indicadores que vão dizer se essas suas metas estão ou não, e a gestão é uma delegada para a organização, né? Então a organização é que decide se vai ter que contratar 3 engenheiros, 4 físicos, ou 5 técnicos, ou vai terceirizar, ou vai comprar assim, ou vai comprar assado. Isso é uma... você não faz a gestão por esse meio, você faz a gestão pelo fim. E o meio é uma liberdade executiva. Obviamente você presta contas para o órgão de controle, que sempre temos que explicar isso para eles. Então não é dizer que você não tem as suas dificuldades, mas isso traz uma liberdade de organização, de decisão muito maior do que, em geral, você tem no financiamento regular, né? E a gente hoje tem uma interveniência no contrato de gestão do MEC, a gente está batalhando para conseguir uma interveniência do Ministério da Saúde também, vamos mostrar por quê. Do ponto de vista de pessoas, né, então, sendo privado, todos os colaboradores são CLT, né, pesquisadores, engenheiros, técnicos, todo mundo é CLT. Eu acho que a gente já está perto dos 1.200 aqui. E aí a gente tem bolsistas, pós-docs, nós não temos uma pós-graduação hoje, muitos dos nossos pesquisadores são cadastrados nas pós-graduações aqui da própria Unicamp e de outras universidades, mas a gente tem 270, que a gente chama de pesquisadores colaboradores. Temos um programa de estágio, que para a gente é muito importante, inclusive tem muita gente que faz parceria tenta fazer aqui com a física, da engenharia física. São Carlos tem uma engenharia física muito boa também, e várias outras, vamos dizer assim, especialidades da própria Unicamp fazem estágio lá, e a gente tende a contratar em torno de 20-25% desse pessoal no mecanismo de reposição das nossas perdas, porque assim, o fato de você não ter garantia de emprego, né, como você tem aqui, significa que quem está lá olha para o mercado. Principalmente assim, os pesquisadores menos, porque o mercado para eles fora de lá seria a universidade, porque a gente não tem muita empresa que tem pesquisa, mas engenheiros, técnicos, eles olham o mundo, né? Então a gente tem uma perda, uma taxa de perda de pessoas, principalmente engenheiros, significativa, quer dizer, um número razoável, principalmente de engenheiros que entram jovens, passam lá 4, 5 anos, de certa forma se qualificam e vão procurar um emprego bem melhor. Então tem que construir um modelo de gestão de RH que o fluxo mantenha, né, o meu número de pessoas e o conhecimento. Então o estagiário é uma pessoa central, porque ela passa um ano lá, eu falo melhor, entrevista de emprego, é um estágio de um ano para ver se aquela pessoa tem um perfil, capacidade, a coisa. E aí você tenta contratá-lo, ele se junta nos grupos, vai aprendendo as coisas e com isso você vai mantendo o conhecimento. Então é importantíssimo para a gente esse programa de estágio, e temos um banco terceirizado, segurança, limpeza, etc.
De tal forma que o campus hoje tem em torno, acho que umas 1.900 pessoas circulando lá, sem contar os usuários, tá? Esse é o CNP. A nossa organização de missão, ela é feita hoje no que a gente chama de 4 eixos estratégicos, e a gente tem indicadores para alcançar, né, em cada uma desses eixos. A gente está negociando uma renovação do nosso contrato para incluir um 5º eixo. Esse 5º eixo começa então por ele, que é essa construção, desenvolvimento de grandes infraestruturas, né, porque isso não tinha isso organizado nesses 4 eixos. Isso acabava gerando uma dificuldade, inclusive, como é que você faz apontamentos das pessoas para fazer avaliação e tal. Então nós temos que disponibilizar para a comunidade científica do Brasil e do mundo as instalações que são diferenciadas, né, como síncrotron, microscopia eletrônica, etc. Obviamente, tendo pesquisadores, fazemos pesquisa interna, mas de novo focada em problemas estratégicos do país, alinhado com as políticas públicas, né, olhando para o que é importante, que falta no sistema. Então, um free electron laser, será que é importante? Um centro para fazer micro e nanofabricação diferenciado. Aí você dialoga com a comunidade e eventualmente se transforma num projeto estratégico do centro, né? E os problemas nacionais e do mundo, né? Questão de energia, sustentabilidade, etc. Então, a SPD se organiza olhando para esses tripés aqui, esses aspectos. Temos que fazer explicitamente apoio à inovação, transferência de tecnologia, co-desenvolvimento com empresas, eu vou dar alguns exemplos, e temos que também fazer ações de treinamento, educação e prestação de contas através de extensão, né, e divulgação. Então, vou falar rapidamente das instalações abertas. Como eu falei, nós temos vários, o síncrotron se destaca, mas nós temos todo um parque de microscopia eletrônica, laboratórios e até planta piloto, né, na área de biorrenováveis. Alguns números, né? Isso aqui são o número de propostas. Então, como é que funciona? Qualquer pesquisador, um de vocês, que por acaso se interessou em usar lá um equipamento, você entra na página do CNP, encontra lá qual é aquela instalação, vê a regra, tem que submeter uma proposta de pesquisa de 3 páginas, dando a ideia, submete, esse negócio cadastra, né? Tem um sistema lá que você se cadastra, submete. E aí, para cada instalação, isso é julgado por um comitê, né, um grupo de pessoas, cada um tem um pouco, dependendo da sua dinâmica, modelinho um pouco diferente, mas não são decisões puramente internas, né, na verdade a gente busca não participar do processo, e aí ganha-se um determinado tempo de uso lá, depende de novo da técnica. O síncrotron pode ser alguns poucos dias seguidos, né, 3, 4, uma semana. A microscopia você ganha 8 horas um dia, ou alguns dias distribuídos num mês e tal, depende da dinâmica, e você vai usar. Não somente não é pago, né? Então você não paga nada para fazer isso, faz parte da nossa missão. Como quem é de fora do estado de São Paulo, que a gente tem que também apoiar, né, o país como um todo, e principalmente cada vez mais buscar fortalecer o número de usuários no Nordeste, etc., no Norte, a gente paga passagem. Tá? Então a gente ainda paga passagem e tem estadia, nós temos um alojamento lá, porque inclusive no síncrotron você tem que trabalhar a madrugada inteira. Você ganha 3 dias, 3 dias de manhã, de tarde e de noite. Então você tem que ir com equipes mínimas de 3 pessoas e tem que ter alguém trabalhando de madrugada. A gente funciona 24/7, né, recebendo as pessoas. Então você tem que montar uma estrutura para isso. Então nós temos um escritório de usuários que cuida de todo esse troço. Então isso que significa receber, né, o eixo 1. É bem diferente, eu acho que é obviamente importante o número de usuários, né, e o título provavelmente deve ter equipamentos multiusuários da FAPESP, mas é diferente do que a gente faz. Lá é a missão institucional e lá você tem que criar toda uma estrutura e indicadores associados a essa missão. Muito bem. Então, quando eu coloco aqui propostas, é o número de propostas aceitas nas diferentes unidades do CNP, e você vê que a gente estava recebendo em torno de 1.300, né? Aí o síncrotron antigo fechou em 19, teve essa queda, no segundo semestre ele fechou, aí veio a pandemia, aí o Sirius também começou a reabrir, e aí a gente está retomando esse crescimento. A gente espera em breve estar até passando o que era o nosso tamanho lá pré-pandemia, né? Pré-fechamento do VX, e aqui é o número de pessoas que estão se beneficiando dessas propostas de pesquisa nas mais variadas áreas. O Sirius, em particular, né, ele começou com uma linha de luz em 2020, no meio da pandemia, depois abriu mais, e agora ele vem abrindo, e eu vou mostrar mais à frente. Em breve a gente deve estar quase que dobrando essa capacidade aqui,
porque a gente está em breve quero dizer 4, 5 anos, né, dobrando o número de linhas de luz completo. Tá? Então, isso que quer dizer mais ou menos os usuários. Do ponto de vista de capacitação e divulgação científica, nós temos um conjunto enorme de workshops, então a gente entende que tem que treinar pessoas, ou para quem está entrando, né, alunos que vão usar pela primeira vez, ou pesquisadores já mais experientes que você quer dar um treinamento mais sofisticado, uma determinada técnica. Você tem workshops distribuídos ao longo do ano inteiro, né, nas diferentes áreas que o CNPEM atua, nas diferentes técnicas. Organizamos e co-organizamos muitas vezes workshops em áreas temáticas importantes, né? E o nosso programa de usuários, temos um programa de Bolsa de Verão, que é um programa já há mais de 30 anos, que no verão, 2 meses, entre janeiro e fim de fevereiro, um grupo da ordem de 35 pessoas hoje, de alunos de final de graduação, às vezes começo de mestrado, da América Latina inteira, a grande maioria do Brasil, são selecionados para trabalhar nesses 2 meses dentro do CNPEM, com tudo pago, para fazer o desenvolvimento em pesquisa. Muitos pesquisadores hoje da Unicamp, né, passaram por esse programa, né? Então, assim, é um programa bem interessante, né, o de estagiários eu já mencionei. Programa para professores do ensino médio, acho que eu vou ter uns slides para eles, então eu vou falar mais à frente, né? Tá aqui. Tá bom. A ILUM, obviamente, se destaca, que é a nossa faculdade. Ela fica num prédio, ela hoje não fica dentro do campus do CNPEM, né, o campus aqui vizinho de vocês. Ela fica no prédio onde, na verdade, tudo começou. O CNPq comprou esse barracão, que fica no bairro de Santa Cândida, então é pertinho lá da Dom Pedro, Shopping Dom Pedro e tal, tem um predinho lá. E lá que foram feitos os primeiros equipamentos do síncrodrone antigo, o primeiro LINAC, tudo foi feito lá, né? A oficina mecânica era montada lá e depois isso tudo migrou, né, para o campus, né, de hoje aqui. O barracão ficou sendo usado por um tempo pela prefeitura, depois quando a gente decidiu fazer a ILO, pegou, reformamos, então ela está lá hoje. Então é uma escola de um bacharelado em ciência, então a pessoa tem um curso de 3 anos, que ela sai bacharel em ciência. E são 40 alunos só, né? A seleção hoje deve estar com uma 50 para 1 mais ou menos, já chegamos a ter 100 para 1 quase num determinado ano. Então, assim, você consegue fazer uma boa seleção para áreas ligadas a coisas científicas, não tem outro número que se iguale a esse, né? 50 para 1, não sei como é que é a taxa na física de São Carlos, mas deve estar bem longe de hoje, né? Uns 50 anos. Então, assim, é possível selecionar porque o número é pequeno, né? E é um curso todo diferente, é tempo integral, né? A ideia é que os alunos estudem ao longo desses 3 anos biologia, física, matemática, ciência da computação, todas as matérias científicas. O ensino, ele foca muito em problemas, então ele é problem oriented. Desde o começo eles têm contato com técnicas avançadas, experimentais, nessas áreas todas, frequentam o CNPEM, né? Então é um negócio para tentar acelerar a formação dos pesquisadores. Essa foi uma ideia, para dar uma visão, hoje que a gente entende importante, ampla, multidisciplinar, com os problemas que estão por aí. E muito trabalho em equipe, né? Então esse é uma sala de aula típica, né? E você tem projetos sempre em grupos, né? E se alterna um ser o líder do grupo, um ser um liderado num outro grupo. Então você treina outras capacidades também, né? Eles têm aula de empreendedorismo, né? Obviamente também de humanidades. Então é um curso meio piloto e a gente vem discutindo com vários lugares de abrir em outros lugares algumas ideias básicas, né? Criar cursos que pudessem formar esse tipo de pessoas. Fica aí o desafio de a gente estar sempre entendendo que é como se a gente estivesse fazendo um piloto para quem sabe, quem quiser, algumas das características, né, serem reproduzidas em outros locais. Então eu já falei do programa de Bolsa de Verão, a gente tem um programa para futuras cientistas em coparticipação com o CETENE no Nordeste. E esse é um programa que eu gosto muito para professores do ensino médio, então a gente recebe todo ano, eu acho que foram 70 esse ano, em geral eles ficam uma semana. E você vê assim, é muito transformador. Eu gosto desse programa porque cada professor do ensino médio vai depois motivar centenas de potenciais alunos no futuro. Então eles poderem enxergar que tem uma coisa aqui, como CNPEM, levarem isso para ilustrar o material deles, é uma coisa bem bacana. A gente quer ver se faz um programa junto com a ILUM para expandir esse número, mas de uma outra forma que tem que ser remota.
E prestação de contas grande, ou ciência aberta, talvez alguns daqui até tenham ido, a gente teve o nosso faz umas semanas. A gente está fazendo em 2 dias, né, até antes do ano passado, até 23, era só um dia, só um sábado, agora a gente decidiu abrir na sexta para alunos e no sábado para o público em geral. Então esse ano, no ano passado nós tivemos 21 mil visitantes, na verdade. E este ano tivemos 38 mil visitantes. Então assim, há um interesse da sociedade, né, de entender o que está lá dentro, de conhecer. Tinham grupos de pessoas que pegaram ônibus em Goiânia, fizeram bate-volta para conhecer o CNPq. Então assim, é uma coisa bacana, né, mostrando que há um interesse sim pela ciência no Brasil, né. E a gente acha que isso é uma prestação de contas importante, né, para mostrar que a gente, quando vamos abrir, não é só deixar o pessoal andar por lá. É assim, tem da ordem de uma centena de stands lá, né, quem foi, viu, em que você tem interação, faz experimentos com a criançada, é um negócio bem bacana, tá? Eu gosto muito também desse evento. Na parte de interação com a empresa, a gente tem um setor inteiro lá que cuida disso, deve ter umas 18 pessoas hoje, né? Eles têm diversos papéis, desde olhar o que a gente desenvolve dentro, se necessário, se tiver relevância, patentear, buscar depois licenciar. Nós temos muitas empresas que também eventualmente querem usar ou fazer projetos, né, com a gente. Então esse pessoal dialoga, estrutura, então a gente está cada vez mais querendo, vamos dizer assim, ver como aumentar essa transferência do conhecimento para produtos, que é importante quando eu olho para o centro como um todo, né? Nas mais diversas áreas, né? E a gente é uma unidade Embrapi, né, para os que sabem, também uma organização social do MCT que financia projetos com empresas, né? E também do Cibratec não. Nós lançamos recentemente, entendendo a importância de startups, principalmente startups deep techs. Você tem muito apoio para startups de TI, de software, né? Mas você não tem muito apoio para startups que precisam de equipamentos, de infraestrutura. Então a gente criou um programa que a gente seleciona startups e elas ficam podendo usar durante 2 anos a estrutura e para avançar os projetos delas. E se isso der certo, a gente pode pensar em talvez expandir isso daí. E o Sirius foi um grande exemplo, né? Isso para mim foi claro desde o começo, nos diálogos com os financiadores, que um projeto dessa magnitude ele não pode só focar na ciência de alto nível que vai sair dele. Ele tem que ter uma série de capacitações, vamos dizer assim, de resultados para a sociedade, né? Eles têm que gerar a ciência de fronteira, tem que formar pessoal muito qualificado, tem que trazer uma internacionalização forte, mas ele tem que também envolver empresas nos desenvolvimentos tecnológicos que estão sendo feitos, né? Isso é quase uma demanda mundial, todo mundo entende que esses projetos têm isso como uma das suas missões também. Então nós tivemos diversos mecanismos, de tal maneira que mais de 80% da execução financeira do projeto como um todo foi feita no Brasil, com dezenas de empresas que inclusive algumas foram nasceram só para desenvolver produtos ligados ao Sirius, até grandes empresas que nunca tinham pensado em fazer algo para um acelerador e viraram parceiros nossos como a VEG. Então, esse também foi um programa muito importante. Vou falar um pouquinho de cada laboratório bem rapidamente, né, o tipo de ciência que é feita lá. Então, o laboratório de biociências que fica aqui, ele tem 5 grandes divisões. Ele tem uma divisão focada muito em ciência fundamental, biológica, né, olhando para até algumas doenças como câncer, doenças metabólicas, mas do ponto de vista fundamental do que está acontecendo na célula. Muito forte em biologia molecular estrutural, que é uma parte tradicional do centro, né? Conseguir olhar isso do ponto de vista de átomos e moléculas e o que está acontecendo, né? Então isso tudo está nessa divisão de biologia integrativa. Nós temos uma que cuida das facilities, né? Que são usadas por esse pessoal e também abertas à comunidade. Temos uma ligada a patógenos, principalmente pelo projeto que a gente está crescendo, pelo projeto que a gente agora está desenvolvendo do MB4, que eu vou falar mais à frente, e 2 que são focadas mais em tecnologias, no que a gente chama mais da entrega para a sociedade. Uma que é focada em 4 grandes blocos, né, imunobiológicos, que muito provavelmente talvez depois vai migrar para essa de fármacos, a engenharia de tecidos, engenharia genética também, e proteômica, e uma ligada a fármacos que eu vou falar mais à frente. Então aqui nós temos diversas instalações que entram nessa lógica. Vocês podem submeter para usar lá o equipamento de ressonância, o cristalizar proteína. Vocês podem fazer todos os experimentos, quem quiser é só submeter.
Uma coisa importante, muitos talvez já ouviram falar ou até conhecem alguém que usou, são esses anticorpos monoclonais. Então houve um movimento, né, que vem ocorrendo já há alguns anos, de fármacos que são proteínas, na verdade, né, que na verdade vão atacar a célula, por exemplo, cancerígena. Então essa é uma proteína, e uma proteína você não consegue sintetizar como você sintetiza uma molécula orgânica. Você precisa de uma célula para produzir essa proteína. Então você tem que desenvolver essa célula, né, para gerar esse tal desse anticorpo, que a gente chama de anticorpo monoclonal, porque ele é feito de clones idênticos dessa célula que foi desenvolvida para produzir esse tipo de proteína. Então é uma tecnologia que muitos, vamos dizer assim, fármacos de câncer hoje, né, utilizam esse tipo de tecnologia e é bastante caro. Você também tem os oligopeptídeos que têm crescido muito, que são o Ozempic da vida, né? Então também é uma coisa mais sofisticada para produzir, além de pequenas moléculas. Então o CNPq buscou desenvolver ao longo de uma década praticamente todas as etapas para dominar esse processo do começo ao fim. A gente está discutindo agora com o Ministério da Saúde como dar um salto para poder desenvolver isso até um TRL que seja 4 ou 5 e transferir isso para quem depois vai seguir em frente, né? Na área de impressão de tecidos, então a gente também entende que há uma demanda para tecnologias, né, que, vamos dizer assim, se tem uma queimadura na pele, você teve um problema cardíaco que destruiu um pedaço do seu tecido. Então seria interessante você poder repor esse tecido, né? Obviamente você pode fazer certos enxertos, você pode usar material que vem de uma outra pessoa, às vezes até de um porco, né, que tem a questão do xenotransplante e tal. Mas inclusive com o tempo seria muito interessante eu poder imprimir células que foram produzidas a partir da pessoa que você quer fazer esse enxerto, né? Então eu posso pegar uma célula que é pluripotente, por exemplo, fazer a diferenciação em células de pele e imprimir dentro de um scaffold aí o que seria um pedaço de pele. Então a gente está hoje trabalhando com essa questão de impressão de peles, impressão de tecidos cardíacos, né? Estamos também trabalhando em córnea. Então tem todo um grupo desenvolvendo esse tipo de tecnologia. E também crescer mini-órgãos. Então a gente cresce mini-órgãos também, ou imprime mini-órgãos, e eles também podem ser usados ou para uma pesquisa mais fundamental, você pode crescer o mini-órgão, por exemplo, o minicérebro a partir de uma célula que tem algum defeito genético, e tentar ver se você aprende alguma coisa no mini-órgão do que seria talvez ocorrendo num cérebro como um todo. Então essa é uma fronteira também nessa área de desenvolvimento de fármacos, ou para muitos usos pré-clínicos, né? Então, hoje há uma discussão enorme de você diminuir cada vez mais o uso de animais em estudos, né? E aí você tem que então ter outros métodos. Um deles é você criar, por exemplo, uma das coisas que a gente usa daí, a nossa capacidade de microfabricação com a parte de biológica, para fazer o que a gente chama desse human on a chip, né? Organ on a chip. Então você tem pocinhos que são interconectados com microcanais, e onde você tem um pedaço de intestino, um mini intestino, um mini fígado, e assim vai, e você consegue testar como que esse remédio passa por certas barreiras ou causa toxicidade. Então é você criar um sistema que te dá diminui o risco de você seguir em frente num potencial desenvolvimento de fármacos. A área de cosméticos hoje é proibida no Brasil de usar animais. Então houve um co-desenvolvimento muito grande com a Natura, inclusive ganhou prêmios, porque para eles precisam totalmente de algo assim, né? Então você pode ter um pocinho com pele, que eu falei, isso gerou também esse caminho de impressão de pele, e assim vai. E a gente tem uma plataforma, essa bem organizada em fármacos, mas ligada ao que a gente chama de pequenas moléculas. E essa tem uma visão que olha muito para a biodiversidade brasileira, né? O BR também olha para isso, o CNP entende que esse é uma política pública importante, a biodiversidade brasileira. A gente então mapeia nos diferentes biomas, coleta de forma organizada compostos, cria um banco, né? Um biobanco desses compostos, e aí usuários, sejam acadêmicos, sejam empresas, que já tem um alvo em geral, uma enzima que se acredita que pode ter, uma proteína que pode ter, se você conseguir interferir de alguma forma com uma molécula que vai se grudar nessa proteína, ter alguma ação importante para uma determinada doença, né? Então ela é o alvo do seu fármaco. E aí você vem com essa proteína e você busca no seu banco potenciais moléculas, né, que existem na biodiversidade, que se ligam de forma mais diferenciada do jeito que você gostaria.
Aí você seleciona esse conjunto e entra num pipeline todo de otimização, compreensão de por que ela está se ligando bem, né? Faz simulação computacional, aí tem muita simulação computacional que é feita aqui. Muita inteligência artificial hoje imagina-se que vai mudar o cenário do drug discovery, porque vai conseguir ajudar e diminuir riscos lá para frente. Porque assim, desenvolver um fármaco é um negócio muito caro e muito longo, demora mais de 10 anos, é caríssimo, a chance de dar errado é grande. Então, cada vez que você conseguir diminuir esse tempo, diminuir o risco, você aumenta a chance de conseguir ter mais fármacos. E aí você entra nesse pipeline e, eventualmente, se tudo der certo, né, você vai ter um potencial fármaco candidato para entrar em estudos clínicos. Nós temos hoje diversas empresas e vamos dizer assim, alguns grupos acadêmicos da ordem de 10 é o que a gente consegue dar conta hoje da nossa plataforma. E estamos conversando com o MCT, com o Ministério da Saúde, para dar um salto nessa capacidade. O Nano tem 3 grandes divisões, se diferencia lá bastante a parte de microscopia eletrônica, é a parte mais avançada, inclusive é um professor daqui da Unicamp, do Instituto de Física da Unicamp, o Daniel Gart, que foi o grande pioneiro da microscopia eletrônica aqui, eu diria no país, como facility, né? E hoje você tem um parque bastante significativo, diferenciado de microscópios eletrônicos, mas também salas limpas e várias outras técnicas, né? Microscópios de tunelamento, de força atômica, várias técnicas de síntese, etc. Com 3 grandes divisões, acho que eu falo um pouco aqui que atuam. Aqui são as nossas competências habilitadoras, né? Que a gente tem equipamentos, né? Que boa parte deles são abertos. E atuando também em energias renováveis, materiais para sustentabilidade, então de novo olhando para essas áreas estratégicas, né? A área de saúde também, principalmente diagnóstico, e tentando entrar aqui ainda está muito, na minha opinião, incipiente. Então, um exemplo, nós temos um grupo, e é um exemplo de como o CNPq tem que olhar para um problema como esse. Então, nós temos um grupo lá, que inclusive é um pesquisador que é cedido, ele é da Federal do ABC, e ele desenvolve, assim, hoje você tem equipamentos comerciais para produzir hidrogênio, que acompanha esse assunto, você lá no Nordeste está montando plantas para a produção de hidrogênio, onde você tem uma fonte de energia, que não seja a hidráulica, por exemplo, você tem uma fonte eólica, uma solar, e você acopla um eletrolisador, né, que vai fazer eletrólise, quebrar a água e produzir hidrogênio. Então esse é o método tradicional. Aqui é uma tentativa de desenvolver um processo em que você vai usar a energia do sol, né, os fótons que vêm do sol, para quebrar a água e produzir hidrogênio. Então é uma fotoeletrólise. Então ele está desenvolvendo lá uma pesquisa que eu diria mais básica de um material que vai ter alta eficiência. Então os desafios científicos são como é que eu aumento, científicos / tecnológico, como é que eu compreendo como é que isso acontece e aumento a eficiência e tal. Então ele está desenvolvendo essa matriz. E o povo da divisão de engenharia foi colocado para eles o desafio de pensar no produto. Como é que eu faço um eletrolisador? Né? Então a ideia deles é, supondo que alguém desenvolveu um material que tem essas capacidades, o que seria esse equipamento? Que tem que receber sol, que tem que receber água, que tem que tirar hidrogênio, que tem que ser armazenado em algum lugar. Então é um problema de engenharia. Então, assim, de novo, por que às vezes é difícil fazer isso na universidade? Porque você vai ter um pesquisador como o Flávio, que está pensando na membrana lá, tendo que se preocupar em como é que ele vai fazer o produto. Né? E daqui a pouco ele vai ter que ir lá, abrir ele uma empresa, tal, e aí você não está otimizando. Se isso vira um projeto do CNPq como um todo, é uma preocupação do CNPq de usar todas as suas competências para fazer com que de forma coordenada você chegue a resultados. Então esse é o desenho do CNPq. Né? Eu gosto muito para os físicos, o que eu vou falar, eu acho que faz sentido, ou para o físico, né? O Bertal também. Existe o Bell Labs, né? Ele é ainda um laboratório, existe hoje, mas é outra configuração, que foi o laboratório de pesquisa da AT&T, né? Teve dinheiro infinito durante um período, e lá vários prêmios Nobel foram feitos, né? Toda a teoria da informação também saiu de lá, né? E ao mesmo tempo transformou isso em produtos. Se você for olhar, houve o avanço todo de transistores, mas agora a parte aplicada, não o desenvolvimento que gerou o prêmio Nobel, telas de LCD, avanços em laser, fibra. Então assim, uma quantidade gigante. Então, na mesma instituição, é você conseguir organizar para que isso faça parte da missão da instituição. Que ela enxergue que ela pode ao mesmo tempo ganhar prêmio Nobel e ao mesmo tempo gerar produto.
Não precisa ser a mesma pessoa, né? Não deve ser a mesma pessoa, mas a instituição tem que olhar isso como um problema que ela tem que se preocupar, e a gente entende que isso faz parte da missão do CNPq. Dentro dessa área também é importante para o Brasil, né? Então, nanocelulose, tem muitas empresas que produzem nanocelulose, o Brasil é um grande produtor de nanocelulose, e aí como gerar materiais, aqui são esponjas para separação de água e óleo, você tem também colas especiais, então tem uma série de desenvolvimentos baseados em celulose. Na parte de criomicroscopia, que também é uma microscopia eletrônica, mas focada principalmente em biomoléculas, né? Pode ser outros sistemas também, mas é uma tecnologia que também ela em si ganhou o prêmio Nobel. A gente tem vários microscópios eletrônicos, e aqui tem dois exemplos. Um foi a primeira estrutura de vírus completa desenvolvida no Brasil, um vírus chamado Maiaro, uma arbovirose igual dengue, zika, a gente também estuda essas outras. E essa é uma das ideias do CNPq. Uma vez que você entende a estrutura, você pode dar próximos passos, como buscar desenvolver de uma forma racional a vacina, buscar de forma racional um fármaco e assim por diante, até a compreensão de moléculas mais complexas que você não conseguiria cristalizar, que é a galera lá de São Carlos, colegas lá do TIP. Temos todo um desenvolvimento de sensores e dispositivos muito voltados para a saúde, mas não somente, né? Inclusive alguns já buscando dialogar também com o pessoal da engenharia, como esse medidor de glicemia, né? Então a pessoa vai se preocupar em desenvolver o sensor lá no nano, e vai ter alguém que vai bolar a eletrônica, pensar em como fazer isso se transformar num eventual produto, né? E também usando bastante IA aqui, tá? Então, de novo, olhando a multidisciplinaridade de forma coordenada, atuando no CNPq. Aqui são alguns outros exemplos, né? A gente também, eu não sei se tem hoje aqui pessoas que estão interessadas em IA. IA vai impactar praticamente todas as áreas que eu estou mencionando no CNPq, tá? Assim, não tem, acho que um laboratório hoje que não tem aí 2, 3 querendo crescer, porque praticamente tudo, desde operação de acelerador, alinhamento de linha de luz, até como você fazer a interpretação, né, do que sai de imagens, desenvolvimento de fármacos, otimização de proteínas, análise de dados de diagnóstico, assim, não tem uma área que você, de alguma forma, nós somos usuários, certo? Nós não somos como matemáticos que vão desenvolver, vamos dizer assim, a parte mais fundamental. Nós somos usuários bastante fortes. Fizemos, inclusive, por que eu lembrei, porque a gente tem uma parceria hoje com o IBM no desenvolvimento de materiais sustentáveis utilizando inteligência artificial. Dando um exemplo da ideia de dialogar com a comunidade, para quem sabe estruturar novas instalações, conversando, inclusive, saiu uma conversa com professores aqui do IFGW, que estavam querendo fazer projetos para desenvolvimento de computação quântica, e querendo juntar a gente com o CBPF, com o CCS aqui da Unicamp e tal, para conseguir fazer o que ele queria. Eu falei, rapaz, eu acho que é um projeto que não interessa muito aqui o CNPq, mas eu queria entender uma coisa: por que você precisa juntar toda essa galera para fazer isso daí? Ele falou, porque não tem nenhum lugar no Brasil em que eu consiga fazer isso do começo ao fim. Não tem todos os equipamentos num lugar só, e mesmo assim ele não ia conseguir fazer, juntando esses três, tudo que ele precisava. Aí eu falei, bom, isso faz parte do que o CNPq em si interessa. Aí a gente começou a juntar diversas, como inclusive muitas pessoas aqui da Unicamp, da Poli, CEITEC lá do Rio Grande do Sul, para discutir e debater a necessidade de ter um centro diferenciado, como você tem em diversos países. Nós fomos visitar centros nos Estados Unidos, na Europa, né? Vimos que eles inclusive se organizam em redes, e começamos a desenhar um projeto que a gente está chamando de BRFAB, que vai dar um salto em relação ao que o país tem, ser também uma facility, e atuando, né, principalmente nas áreas de fotônica, semicondutores e tecnologias quânticas, impactando as áreas de automotivo, até telecom e etc. Tá? Então isso é típica atividade de longo prazo, que pode vir a gerar então uma instalação nova para o CNPq aberto. Tá? A parte de biorrenováveis, o foco deles é principalmente em biotecnologia industrial, né, com a ideia de viabilizar e acelerar essa biomanufatura. Então, de novo, olhando estrategicamente o país que tem muita biomassa, né, como possível diferencial como fonte de carbono, e diversidade, biodiversidade como capacidade de transformação dessa biomassa. Né. Então, toda, de certa forma, a lógica, né, está ilustrada nesse slide. Então, assim, a gente enxerga que, entende que você precisa buscar alternativas de carbono, né? A gente não vai descarbonizar nada, a gente vai desfossilizar, esse é o nosso objetivo. Porque você não vai querer se livrar de materiais que têm carbono, não ia dar certo. O que você quer é não usar através do petróleo.
Então a descarbonização é o que eu não gosto, porque você não vai tirar o carbono, você vai desfossilizar a sua economia. Então a gente tem que buscar alternativas e a gente entende que o Brasil tem um potencial diferencial que é a biomassa, é uma grande fonte de carbono. Só que ela é difícil de quebrar, certo? Por quê? Porque a evolução fez com que fosse difícil você destruir uma árvore, senão elas não tinham esse longo tempo de vida. Então assim, ela se estruturou quimicamente, né, molecularmente, para ser difícil de ser destruída. Mas micro-organismos, através da evolução, também aprenderam a desconstruir, a quebrar isso. Então você tem uma série de micro-organismos existentes que quebram com eficiência a biomassa. Por exemplo, nós não quebramos, a gente não pode comer um pedaço de grama e gerar algo interessante para a gente, né? Que não seja só fibras, né? Então a gente vai prospectar, né, na biomassa, na biodiversidade, e aprender, né, enzimas que quebram e micro-organismos que têm essa capacidade. Muito bem, a gente vai entender no nível molecular o que está dando essa capacidade e depois a gente vai otimizar, e otimização é central, né? Por quê? Porque a evolução que fez com que o micro-organismo aprendesse a quebrar, e por exemplo, numa microbiota, como eu vou mostrar, por exemplo, da capivara, você tem isso lá, se ele comer, mas dormir 2 dias, ele resolveu o problema biológico dele. Mas isso não gera eficiência industrial, que é o que você precisa resolver. Então eu preciso entender o mecanismo e otimizar para que eu tenha ganhos de eficiência e de escala, e depois conseguir incorporar isso em micro-organismos, usando um monte de biologia sintética, né, engenharia metabólica aqui, para ter capacidade de transformar essa biomassa, seja em outros combustíveis, sejam em insumos para produzir polímeros e plásticos, né? E aí você tem que inclusive testar isso em escala, em planta piloto, então você tem um pipeline inteiro e olhar inclusive o desenho de sustentabilidade desse treco como um todo, né? Então isso, o BR é o central dele. Aqui a ilustração do trabalho da capivara, já tem aqui alguns anos, né? Toda a ideia é que a capivara tem uma capacidade grande de processamento de biomassa, entender o que dá essa capacidade. Então a ideia é entender ou estudar o que está no intestino, né, a biota da capivara, né, e ver que micro-organismos estão lá, o que eles fazem, etc., usando todo o arsenal que o CNPq tem, desde o nível molecular até o nível, né, dessas ômicas todas da vida, interação das diferentes micro-organismos da biota, e assim vai. Inclusive identificamos proteínas novas, e aí você poderia pegar essa proteína e procurar inseri-la num cassete, num micro-organismo de caráter mais industrial, mas que ele acolhe a qualquer, e dar um ganho de função para que ela eventualmente conseguisse produzir e ganhar essa capacidade. Um segundo trabalho agora mais recente, né, que a gente está muito animado com ele, de novo aqui foi em Quatá, aqui no estado de São Paulo, né, tem um local que processava cana e sobrava lá a biomassa que estava lá mais de uma década, uma montanha desse troço. Então a gente partiu de uma hipótese, quando eu digo a gente, é o pessoal de lá, né? Eu mesmo não fiz nada, né? Eu só fico aqui falando para vocês. Então esse agente aqui entendam que é todo mundo que trabalha. A gente imagina que os micro-organismos que se desenvolveram nesse monte de biomassa são diferentes dos que estão lá na terra do lado, e isso de fato, ao se fazer o estudo, ocorre. E o micro-organismo que se desenvolveu nessa montanha de biomassa, ele tem uma capacidade muito maior de processar e de quebrar essa biomassa. Então a gente foi prospectar usando metagenômica, entender o que estava nesses micro-organismos. Encontramos vários novos processos de quebra dessa biomassa, inclusive um que não era conhecido, né, que foi o que deu a Nature. Patenteado depois, inserimos isso em micro-organismos, né, inclusive tricodermos, fungos, que vão processar, no caso aqui o foco era etanol, e ganhamos da ordem de 20% em relação ao que tinha mais produtivo no mercado. Então isso aqui está atraindo, por exemplo, a atenção de uma série de empresas que querem agora pegar isso daí e seguir em frente na produção. Então isso dá uma ideia das coisas que a gente tem feito lá no BR. E temos também então uma plataforma que pode ser acessada para ir desde essa prospecção até a busca do desenvolvimento. Várias empresas que têm interesse em desenvolver combustível avançado de aviação, querosene, verde, diversos insumos possíveis, procuram a gente, tá? A parte de engenharia, ela é distribuída, né? Ela é decorrente do nosso desenvolvimento em aceleradores, né?
tem uma grande capacidade ampla de engenharia em diversas organizações. Eu tenho um slide, não, acho que 2, que mostram parte do que é um desenho, né? Eles antes estavam todos ligados ao síncrotron, eu separei para criar uma unidade focada no que eu chamo de tecnologia. Eles têm que continuar mantendo, porque assim, até de novo, olhando a longo prazo, né? E eu vi esse problema que aconteceu quando eu cheguei lá. Você quebra, constrói 10 anos, um acelerador, desenvolve um monte de gente, e aí você só vai construir o próximo acelerador dali a mais de uma década. E você, para operar um acelerador, você não precisa do mesmo número de pessoas e não necessariamente as mesmas competências que você precisou para construir um acelerador. Então você acaba perdendo gente. Esse pessoal se desfaz e você perde conhecimento. Então, o que os laboratórios no mundo fazem é envolver essas pessoas em diversos projetos que estão ocorrendo no mundo. Então, o povo que está lá em Berkeley vai se envolver no projeto que está sendo feito em Stanford, vai se envolver no projeto do Fermilab, o cara do Fermilab vai se envolver no do CERN, o do CERN vai se envolver também no do outro. Então, essa sequência que o Brasil não sabe estruturar, não sabe financiar, inclusive, isso, é que permite que você mantenha essas competências nesses laboratórios. Então, esse é um desafio. Então, para tentar fazer algo parecido, criar essa divisão de tecnologia. A gente busca fazer parceria com esses grandes projetos, eles têm muito interesse que a gente participe, né? Mas a gente fez uma parceria com o CERN, né, no nosso caso em particular, para adquirir uma competência que a gente não tinha também olhando de longo prazo, que era desenvolvimento de dispositivos supercondutores. Todos os nossos ímãs são ímãs, eletroímãs, né, de cobre, e aqui a ideia era você ir para a tecnologia supercondutora, porque ela pode ser muito melhor para gerar campos magnéticos mais intensos e tal. Então a gente desenvolveu um equipamento para o Sirius, né? Hoje o ímã de maior campo magnético do Sirius tem 3,2 Tesla, que te dá o raio-x de mais alta energia, e esse vai ter da ordem de 7 Tesla. Então mais do que dobrou, você vai ter um impacto grande na ciência que vai sair, porque você vai ter raio-x de muito mais alta energia. Em breve isso vai ser instalado, né? E essa capacidade, eu vou mostrar no que ela está impactando. Mas tudo que você sabe para desenvolver esse tipo de equipamento, uma área que eu acho importante é transbordamento para a saúde. Saúde é uma área muito importante, o Brasil tem um déficit de equipamentos para a saúde, e a gente entende que é possível fazer desenvolvimento de certos equipamentos a partir das competências que a gente tem. Então, uma das ideias, o Tito vai ficar bravo aqui de novo, porque o pessoal lá de São Carlos tem mais expertise nisso, mas a gente tem que avançar numa outra velocidade aqui. Você tem que ficar feliz, né, Tito? A gente entendeu que havia um espaço para a produção de equipamentos de imagem, né, por ressonância, mas não que vão competir com o que está lá no Einstein, ou que está nos hospitais da GE, da Siemens. Tem que ser de baixo custo. O primeiro protótipo, a ideia é ser compacto, para você olhar extremidades, eventualmente cabeça, que possam então ser espalhados por um custo baixo, baixa manutenção. Então tem uma série de características que a gente entendia que era um espaço importante, inclusive para impactar o próprio sistema de saúde brasileiro. E começamos a fazer esse desenvolvimento, a gente já tem primeiras imagens, né? A gente espera colocar um ratinho até o fim do ano e começar a fazer imagem, e ganhamos um apoio do Ministério da Saúde agora para continuar com esse projeto. Então é típica coisa que a partir da capacidade de fazer um acelerador, você pode fazer algo como esse. E ainda olhando em aceleradores, a gente sabe fazer aceleradores de elétrons, mas a gente entende que aceleradores de prótons são muito importantes. Quem sabe um dia, daqui a mais de uma década, toma-se uma decisão de fazer uma fonte de espalação para produzir nêutrons, como vários países do mundo. Então você precisa começar a se preparar para saber a construir e trabalhar com prótons, né? E um caminho que não é só ficar pensando no que talvez um dia possa acontecer, é que prótons, aceleradores de prótons, podem ter impacto em saúde, ou como produção de isótopos, né, que são produzidos em aceleradores e não em reatores nucleares, que é uma primeira meta, ou eventualmente produzir um equipamento para fazer próton-terapia, que é muito usado para tratamento de câncer e que o Brasil não tem, tá? Então a gente já deve ter o primeiro feixe de prótons sendo produzido semana que vem agora. Fizemos um co-desenvolvimento também, inicialmente com o CERN, depois absorvemos isso para fazer a primeira estrutura aceleradora, e a gente espera em breve estar com os primeiros resultados. E devido a saber mexer agora com dispositivos supercondutores, a gente veio provocando a VEG, que é uma parceira nossa, que produz aerogeradores, a migrar para a tecnologia supercondutora, fazer um protótipo. Tá? E eles estavam extremamente reticentes, não queriam se meter nessa história, tal, até que eles, numa filial deles nos Estados Unidos, submeteram para um projeto do Departamento de Energia que era para
tecnologias inovadoras em energias renováveis. Aí a GE, que é competidora deles no mundo, propôs um projeto de um aerogerador supercondutor e eles propuseram outro negócio baseado em ímãs permanentes. Eles perderam, a GE ganhou e eles voltaram a vir bater na nossa porta. Aquela coisa que vocês falaram lá, vamos fazer. Bolamos um projeto, ganhamos agora um projeto da FINEP e já começamos a fazer os desenvolvimentos. Uma das esperanças é que daqui a alguns anos você tenha um produto baseado numa tecnologia que nasceu de novo para desenvolver e avançar aceleradores e que vai estar impactando uma empresa como a Verve. Então isso faz parte da lógica, eu diria, do fortalecimento do próprio CNPq. Acho que eu já falei aqui disso, né, daí. E finalmente o síncrotron, né? Ele tem 7 divisões científicas, desenvolvimento de linhas de luz, operação do síncrotron como um todo, etc. E ele é originário do primeiro projeto, que era esse aqui, que hoje não existe mais, foi desmontado, que operou por mais de 22 anos. E hoje é o Sirius, né? Que é a nossa fonte de luz síncrona, que é uma das primeiras fontes de luz síncrona do mundo. Eu não sei se, bom, eu pus alguns slides aqui, porque nem todo mundo aqui sabe por que alguém gasta dinheiro e tempo para fazer um síncrono. Então toda a ideia é, eu imagino que talvez alguns de vocês façam isso, né? Por que alguém faz aquela porcaria lá? Então, na verdade, você quer responder perguntas, né? Todos os materiais são compostos de átomos que se organizam em moléculas, em cristais, etc. E a gente entende que as propriedades deles são regidas pelo que átomos compõem esse material, como eles se organizam no espaço. Quais são as ligações? Obrigado, viu? Tem alguém que pensa nos outros. Então, é a lógica toda que para entender as propriedades, otimizar, né, e avançar, você precisa entender desse ponto de vista atômico e molecular, né, a organização. E aí você tem uma série de ferramentas. Então, seja para sistemas biológicos, seja para sistemas inorgânicos, né? Você quer responder perguntas que átomos compõem o material, como se organizam no espaço, ligações químicas, etc. Como é que os físicos, né, os cientistas, eles estudam esse tipo de problema? E isso vale também para outras questões, como o que está dentro do núcleo, do que o núcleo é composto, o próton tem estrutura, não tem estrutura, o que ele faz? Joga coisas na matéria. Tá? Então, como eu ilustro aqui, né, se você tivesse um objeto que você não pode remover essa cartolina e eu te desse bolinhas de gude, você, de forma inteligente, espalha essas bolinhas e vê o resultado desse espalhamento, e isso vai te dar uma ideia do que está lá embaixo, sem você precisar olhar. É isso que os cientistas fazem, eles jogam coisas na matéria. Eles jogam elétrons, por exemplo, num acelerador, num microscópio eletrônico, eles jogam nêutrons numa fonte de nêutrons, ou jogam o que é mais comum, fótons, né, radiação eletromagnética. Praticamente qualquer laboratório aqui faz isso, né? Tem um band de laser lá que joga para fazer espectroscopia, para fazer uma série de estudos. E é isso que você está fazendo, você está jogando fótons, nesse caso, que podem simplesmente atravessar o material, podem ser espalhados, não mudando a energia, mas mudando a direção, podem mudar a energia também, e com isso excitar de alguma maneira o material, pode arrancar elétrons, pode fazer um monte de coisa. E faz tudo isso ao mesmo tempo, com diferentes probabilidades e que depende da energia, certo? Um processo às vezes vai dominar mais que o outro, dependendo da energia da radiação que você joga lá. Então, por exemplo, se eu quiser excitar mais modos oscilatórios, giratórios, né, do sistema molecular, eu posso usar micro-ondas, né, assim que a gente esquenta a comida no nosso forno de micro-ondas. Se eu quiser entender vibrações moleculares, eu uso em geral infravermelho, né? E se eu quiser estudar ligações químicas, eu em geral começo a caminhar para o ultravioleta, eu vou ver mais os elétrons externos, né? Vou ver as ligações químicas. E se eu quiser começar a olhar coisas como que átomo compõe o material, tem que olhar os elétrons mais internos de caroço, eu preciso de faixa de raio-x para arrancar esses elétrons, é uma impressão digital dos átomos. E o raio-x tem outras grandes vantagens, que ele penetra os materiais. Então eu posso estudar dentro, ele tem um comprimento de onda que é semelhante à distância entre átomos, então um processo de interferência das ondas que são espalhadas, né, que a gente dá o nome de difração, é usado para você poder inverter o resultado dessa interação e obter a posição dos átomos, então ela é extremamente útil. Então você quer uma boa fonte de raio-x. Você gostaria de ter uma fonte, na verdade, que cobrisse de forma ampla e que tivesse um altíssimo... Então, para fazer isso, o que a gente faz? Usa aceleradores. Por quê? Porque cargas aceleradas emitem radiação,
né? Então a antena, né, que está produzindo sinal do rádio, o sinal do nosso celular, ela está colocando cargas oscilando, né, longitudinalmente e gerando radiação. Mas se eu acelerar como um carro fazendo curva, uma aceleração centrípeta, eu também vou emitir radiação. E se a partícula que eu vou acelerar desse jeito estiver andando na velocidade próxima da luz, essa radiação sai na tangente com altíssimo brilho e amplo espectro. Tá? Então eu vou construir um acelerador de elétrons, acelerar até praticamente a velocidade da luz, né, bem próximo, manter isso numa órbita estável e acelerá-las na tangente, como eu falei, mudando a trajetória de uma maneira controlada. E aí elas vão emitir fótons de amplo espectro e altíssimo brilho, que eu vou daí coletar em coisas que a gente chama de linhas de luz, porque tem luz passando nessas coisas que são lineares, e jogar isso em diferentes materiais. É isso que um síncrono faz. Tá? Então todo conjunto de aceleradores é como se fosse simplesmente o filamento da minha lâmpada. Certo? O único objetivo dele é gerar luz. Tá? Não faz mais nada com essas partículas. Diferentemente do grande acelerador lá da Europa, né, o LHC do CERN, que acelera no seu elétron, são prótons ou núcleos, contrapropagantes, se você quer causar uma colisão entre eles, e eles ao colidirem vão gerar pontualmente muitíssima energia, e esse objetivo é outro, é estudar lá como é que era a estrutura dessa matéria próxima à energia lá da origem do universo, e assim vai. Tá? Aqui não, aqui você só quer ficar acelerando, mantendo eles numa órbita estável e desviando pontualmente de maneira controlada para que eles emitem esses fótons de altíssima energia. Tá? Há um parâmetro, né, uma figura de mérito de uma fonte que é chamada brilho, que ela depende do fluxo, ou seja, da intensidade, quantos fótons estão saindo uma determinada faixa de energia, né, por segundo. Então, se eu aumentar a intensidade, eu vou aumentar minha capacidade de fazer o experimento, né, se quer intensidade, quer dizer, o número de fótons, dividido pela área. Né? Se eu tiver conseguir focalizar todos eles numa areazinha menor, eu também vou conseguir ter um melhor sinal ruído, por exemplo, ou fazer o experimento mais rápido. E eu também não quero que eles abram muito, eu tenho que tentar manter a divergência pequena. Então eu crio essa figura de mérito chamada brilho, ilustrativamente comparando essa fonte com essa fonte é uma fonte de mais alto brilho do que essa. E o que se busca ao longo então dos anos são fontes de maior brilho. Então nesse eixo aqui, Y, você tem brilho, né, nas unidades apropriadas. Olhem que aqui é 10 a 8, 10 a 12, 16, 20, 24, né? O crescimento aqui, né, é exponencial. E então a figura logarítmica aqui. E aqui está ano. Então, aqui o Röntgen, em 1800 e finzinho do século XIX, inventou, né, quer dizer, descobriu o raio-x, né, inventou uma fonte de raio-x, que não evoluiu muito ao longo do tempo. Tá? E assim, você tem uma melhora de talvez uma ordem de grandeza aí, é o que está em qualquer hospital e tal, é basicamente a mesma coisa. Você também acelera elétrons, tem um alvo, você desacelera e tem um processo que nesse desacelerar emite raio-x. Tá? Emite tanto um raio-x de espectro amplo, né, através do fato que você também está fazendo aceleração, fazendo uma curva, né, um fenômeno chamado de Bremsstrahlung, ou você pode causar excitação dos átomos específicos que vão decair e emitir linhas com maior intensidade, mas aí não é amplo espectro, é muito específico. Então essas são as fontes de raio-x. Eventualmente, a maneira de gerar radiação desse jeito que eu mencionei, acelerando partículas e desviando a trajetória, o pessoal descobriu, na verdade, eu sempre achei muito curioso quando eu comecei a estudar esses troços aí, assim, como é que tudo não foi muito explicado antes, né? Porque apesar de você poder olhar isso de um ponto de vista mais quântico e tal, você não precisa. Física clássica explica basicamente, né, eletromagnetismo clássico. Mas se formos entender o espectro mesmo de emissão de uma carga que viaja a essa velocidade próxima da luz e faz uma curva, muito posterior, né? Foi o Schwinger que fez uns grandes trabalhos, um povo da Rússia, lá na frente. Minha interpretação é que estava sendo estudado esse tipo de órbita de elétrons ou de partículas, né, carregadas no entorno, né, circularmente, quando ainda se começou a se imaginar que isso teria um impacto na física atômica, que era a grande coisa que dominava o começo do século. Quando a mecânica quântica entra, provavelmente não tinha ninguém ia estudar mais carga circulando e estudar esse tipo de coisa. Isso foi totalmente esquecido. E aí em 1950 e alguma coisa, se não me engano, na GE, num laboratório, alguém tinha construído um pequeno acelerador, pequenininho, cabia aqui assim,
cuja frequência, inclusive, de emissão tinha muito visível, era de baixa energia, para interesses lá de materiais, né? O interesse não era em gerar radiação, eles nem imaginavam isso. Só que começou a aparecer no tubo de vácuo, que era de vidro, um brilho. E que eles achavam que era uma fuga, eram os elétrons batendo na parede e tal. Até que alguém pegou e falou, não, cara, esse é aquele troço lá, tá? Emite radiação. E aí foram começar a estudar esse negócio. E aí aqui começaram, inclusive, a caracterizar o espectro bonitinho, como é que é e tal, do ponto de vista teórico. E eventualmente começaram a ter interesse, porque começaram a perceber que talvez esse troço fosse interessante para usar materiais, como uma fonte de, principalmente raio-x. E começa a tal da chamada primeira geração de luz síncrotron, que era você usar os aceleradores colisores, que estavam sendo construídos e operando para fazer a mesma coisa que o LHC faz, e pediu meio que licença para esse pessoal para mudar o tubo de vácuo e deixar que essa radiação que estava sendo gerada de qualquer maneira, porque você tem que fazer a curva para ficar num círculo, então sai radiação de qualquer maneira, então muda a câmara de vácuo e coleta esses fótons e joga no material. E começa a caracterizar essa radiação, bateu com tudo que estava sendo previsto teoricamente, e você começa a usar isso para estudar diversas coisas. Essa é a chamada primeira geração. Era uma coisa ruim do ponto de vista do uso, por quê? Porque você não mantém energia fixa para esse tipo de equipamento, de acelerador, porque você quer aumenta a energia, colide, aumenta, colide. Então assim, você não tem um espectro fixo, o seu experimento é toda hora interrompido, né? Então está longe de ser o mundo ideal para você usar a radiação síncrona. Mas os primeiros resultados foram tão importantes que os financiadores toparam construir máquinas dedicadas e mais otimizadas, é a chamada segunda geração, que é o que o Brasil tinha. Tá? Então o nosso síncro era basicamente o síncro de segunda geração. É um síncro que o tamanho dos elétrons ainda é grande, o foco principal de emissão de radiação são os dipolos, tal, são detalhes mais técnicos, mas o brilho já foi aumentando. Na primeira geração, veja, você já muda aqui da ordem de abaixo, 10 a 8 PS, 10 a 8 aqui, para coisas de 10 a 12. Então você já muda por ordens de grandeza. Então é isso que começou a causar uma revolução. Porque se raio-x é importante para eu estudar matéria, e você começa a ter uma fonte de raio-x que te abre perspectivas experimentais novas, isso vai ser apoiado, né? E aí foi para a segunda geração, ganhando mais ordens de grandeza, depois você desenvolveu mais ainda tecnologias de aceleradores, de controle e de extração desse raio-x, indo para a terceira, e hoje o mundo está na quarta, que o Sirius é um dos pioneiros dessa nova geração. Então nós estamos no que há de mais moderno no mundo, e assim é difícil imaginar que o Brasil, com o desenvolvimento de Big Science, porque a gente está falando de um troço complexo, de alta tecnologia, a gente está na frente de boa parte dos países do mundo. Tá? Estamos na frente dos Estados Unidos. A gente só vai ter o primeiro ciclo de quarta geração agora. Tá? Então eu acho que todo cientista brasileiro, de certa forma, eu acho que tem que se orgulhar do resultado de milhares de pessoas. Tá? Eu estou aqui como representante de uma história de décadas e de milhares de pessoas que se envolveram em diversos aspectos, né? Tanto usando e provocando, quanto desenvolvendo para um dia chegar aqui. Hoje no mundo tem 3 só, em breve serão 6, então nos Estados Unidos, em Argonne, vai abrir, já está tendo feixe, eles fizeram uma atualização do síncron deles de terceira geração, a PS, e vai operar em quarta geração, e em breve está recebendo usuários. Aí o síncron suíço, o SLS está terminando, já deve estar com o SLS2 também recebendo feixe, em breve também vai receber usuário, e a China está concluindo o REPS, que é o grande síncron deles também, começou do zero, esses outros 2 foram upgrades, o REPS foi feito inteiro do zero, né? Também deve estar. Então, daqui a um ano eu vou ter um gráfico com 6, mas mesmo assim o Brasil está entre esses 6. E o Brasil já está rodando, e o Brasil já está pensando em outras coisas. E o Brasil hoje é competitivo, principalmente, que a maior parte dos que estão surgindo são de alta energia. O Sirius, semelhantemente, de maneira semelhante ao Max 4, que foi o primeiro deles, é de mais energia, uma energia mais intermediária. E com essa mudança de brilho, né, e principalmente no que o Sirius dá, aqui de forma muito ilustrativa, tá? Porque o impacto é muito maior, mas uma área que se abre muito é a área de imagens tridimensionais, tomografia. Então eu sempre uso o exemplo médico, porque as pessoas sabem a diferença de você fazer uma imagem bidimensional de você fazer uma tomografia. A tomografia te dá muito mais informação, né?
Quando você faz uma imagem bidimensional, você está integrando tudo que tem na sua frente. Então você tem uma ideia, mas não sabe de onde que vem exatamente isso ou aquilo, né? Você não tem o mesmo nível de detalhe, uma imagem tridimensional te dá muito mais informação. Então a ideia aqui é isso, você começa a poder fazer imagens tridimensionais de diversos tipos de objeto, né? Com resolução de nanômetros a micrômetros, né? Então já em resoluções importantes, os sistemas porosos, sistemas nanométricos, sistemas biológicos, que você começa a ter informação tridimensional. Além disso, você consegue focalizar, né, porque o que diminui basicamente é o tamanho do feixe de elétrons, focalizar numa região muito menor. Isso permite que você faça experimentos de varredura e também se livre da promediação, principalmente para sistemas hierárquicos e desordenados, que é grande parte dos sistemas de interesse. Aqui um exemplo, por exemplo, de uma bateria, de um pedaço de uma bateria, em que você vê que você tem você tem materiais aqui. E a gente pode estudar o material separado, mas o mundo real é esse material cheio de interfaces, irregularidades, né? Então eu gostaria de estudar esse troço em operação e entender o que está acontecendo. E não fazer um estudo só médium, fazer um feixe que fosse maior do que essa área aqui, e que eu simplesmente ia fazer uma integração e não ia poder saber direito se a eficiência maior ou menor está vindo das interfaces ou está vindo daqui ou dali. A hora que eu tenho um feixe que é bem pequenininho, eu posso varrer aqui. Então eu posso estacionar aqui, fazer uma espectroscopia, posso andar, fazer uma espectroscopia e obter informações locais. Então essa é uma outra grande capacidade que um feixe de quarta geração dá. O que a gente precisou fazer para chegar aqui? Desenvolver, a gente fala, o Sirius começa a 15 metros abaixo da Terra. Porque o prédio em si, que é um prédio de 68 mil metros quadrados, ele é quase que uma parte integral do acelerador. Porque o troço é montado em cima de ímãs que estão apoiados num piso que está dentro de um prédio. Então, e tudo acontece no entorno, tem carro passando, gente andando, estaca batendo, e você tem ondas que propagam pelo solo e que eventualmente vão chegar na região onde tem o seu ímã e vão fazer com que isso chacoalhe, né? Então a gente tem que ter isso como uma preocupação central e tentar blindar o máximo possível, diminuir a amplitude, né, dessa vibração o mais possível. Então você tem que fazer todo um desenvolvimento de piso, entender como fazer isso, construir isso, de tal maneira que você diminuísse vamos dizer assim, as amplitudes de vibração devido a esse ruído branco externo. Tá? Você tem que também se preocupar depois com as frequências normais de vibração de tudo que suporta os seus ímãs, né? Elas têm que ter frequências altas para que sejam pouco excitadas pela maior parte da potência que chega na região devido ao ruído branco e assim vai. Então assim, foi um projeto de engenharia bastante sofisticado, tem um piso bastante sofisticado e conseguimos atender todas as necessidades. Então o prédio estava pronto em 2018, ele foi construído em mais ou menos 4 anos, né? O que para um prédio complexo assim é bastante... foi um trabalho no meio da crise. Aí nele você começa a montar os aceleradores. Então a gente está andando agora nos aceleradores que estão lá. Então aquela era a fonte de elétrons, esse é o primeiro acelerador que é o linear, acelera os elétrons até 150 milhões de eletronvolts. Transfere para o segundo acelerador que chama booster, que sobe a energia para 3 bilhões, 3 GeV, né, de eletronvolts, que vai transferir então para o anel de armazenamento. Ele não vai mais aumentar a energia, mas vai manter esse feixe com 3 GeV, ele repõe a energia perdida na emissão dos fótons. São 20 trechos distribuídos em mais ou menos meio quilômetro, e você em alguns pontos, seja dentro desses trechos ou entre os trechos, desvia a trajetória, e na tangente saem esses fótons, como a gente discutiu, e você coleta nas chamadas linhas de luz, e vai para fora do túnel de concreto, e lá você vai fazer os experimentos. Então lá dentro ficam os elétrons circulando, certo? E para fora você tem só fótons. Tá? Aqui tem uma linha de luz para mostrar do que a gente está falando. Essa é a nossa linha de luz mais longa, de 150 metros. Né? Ela é uma linha de luz que pretende chegar, a gente já está com uma estação experimental, conseguindo resoluções espaciais e fazendo diversos tipos de experimentos, com resolução química também, da ordem de algumas dezenas de nanômetros, e tem uma segunda estação sendo concluída, né, iniciando comissionamento em breve, que o objetivo é chegar entre 1 e 2 nanômetros de resolução espacial. Então, assim, é uma das linhas, se não for a mais sofisticada depois que vai ter para fazer análise no mundo. Como eu venho sempre provocando, os pesquisadores brasileiros têm que fazer projetos que busquem utilizar que ninguém mais no mundo tem para tentar fazer coisas e responder perguntas que ninguém pode. A primeira linha de luz operacional foi uma linha no meio da pandemia, então a gente focou para acabar uma de
estrutura, né, de moléculas biológicas, né, para fazer difração de macromoléculas. Ela começou a operar, essa foi a imagem de uma proteína do Covid, né, feita lá no próprio LNB, lá no CNPEM, em julho de 20, e os primeiros usuários externos vieram em setembro, um pessoal lá de São Carlos, né, de um grupo bem pioneiro nessa técnica, do grupo Glaucio Oliva e seus colaboradores, e foi o primeiro artigo do Sirius que saiu, é um artigo de uma proteína ligada ao coronavírus. E hoje ele está operando, como vocês viram lá, recebendo centenas de pesquisadores do Brasil e do mundo. Aqui tem algumas imagens, mas ele faz todo tipo de experimentos, né, desde pesquisa tradicional em materiais estado sólidos, supercondutores, magnetismo, semicondutores, até células solares, ligas especiais, materiais porosos, que é uma das especialidades aqui dos dois da frente, né, cimento, rochas, solo, agricultura, materiais biológicos, assim, o que vocês imaginarem, tem pessoas indo medir lá e usando diferentes técnicas das diferentes linhas de luz. Então ele hoje já está operando de forma regular e ele tem sido bastante assim, respeitado mundialmente falando. Então a gente está ainda acabando, né? A gente viveu e vive oscilações de financiamento, né? Então a gente queria já ter acabado todas as primeiras 14 linhas de luz da fase 1. Durante o governo anterior foi difícil, né? A gente pelo menos foi mantendo a sobrevivência e colocando algumas coisas para frente. Aí a gente agora recebeu recursos para concluir as 14 linhas de luz, a gente já tem 10 totalmente abertas, 2 já estão em comissionamento científico e 2 em breve vão estar operando. E conseguimos recursos dentro do novo PAC para mais 10 linhas de luz que chama-se uma segunda fase. Então, em um período de 4, se tudo der certo, 4, 5 anos, a gente vai ter 24 linhas de luz. Então, por isso que eu falo que é praticamente dobrar, ou mais do que dobrar, a capacidade que a gente tem hoje em diversas técnicas. E além disso, todo esse desenvolvimento nas capacidades de gestão, organização e tal, durante a pandemia, né, o SARS-CoV-2 é um patógeno que precisa de um laboratório chamado nível 3 de biossegurança. Deixa eu ver se eu tenho esse slidezinho aqui, vai mostrar. Então assim, para eu estudar diversos tipos de patógenos, eu tenho uma classificação mundial, né, que vai desde, aqui é Biosafety Security Level, então a gente usa aqui no Brasil NB4, né, nível de biossegurança 1, 2, 3 e 4. Aqui são patógenos de baixíssimo risco, até patógenos como o Ebola é o mais famoso, mas o Brasil tem um, né, que é uma febre hemorrágica também, que chama vírus aviar. Nossos vizinhos aqui da América do Sul, todos têm os seus ebolazinhos da vida, né, que a gente acaba não podendo estudar nenhum deles, né, mas já tiveram casos de morte. Sabiá é um bairro na região de Cotia, em São Paulo. Tá? Então não é que nós estamos falando no meio da Amazônia, estamos falando de um troço. A sorte que não tem uma transmissibilidade alta. Tá? Parece que é através da urina de rato, alguma coisa assim. Mas já tivemos morte. E a gente não pode estudar isso hoje. As amostras são lá nos Estados Unidos. A gente, inclusive, já mandou uma pesquisadora dentro do projeto Ori, que passou um ano lá para aprender a trabalhar e fez os primeiros experimentos, acho que um brasileiro fez, Imagina. Sabia. Bom, o Brasil não tem, a América Latina não tem um nível 4, né? O SARS-CoV precisa de um nível 3, a Unicamp mesmo tem nível 3, a gente não tinha, e aí o Ministério financiou para a gente ter, hoje a gente tem o nível 3, e surgiu uma discussão de ter um eventual nível 4 no país, né? Porque a pandemia ensinou também que ou você tem essa infraestrutura pronta ou já foi, né? Até você pôr isso de pé, já morreu um mundaréu de gente, o desastre já está feito. Então você tem que aprender a usar, operar, treinar pessoas, etc. E aí pensou-se também, e é uma pergunta que eu não sei se alguém que fez a pergunta lá do Ministério entendia exatamente a profundidade da pergunta, mas a ideia deles é, pô, a gente está pagando uma nota nesse tal de Sirius aí, e você fica me dizendo que dá para você estudar células, sistemas biológicos, não dá para você conectar esse negócio com esse NB4, não? Ninguém nunca tinha pensado nisso, né? Ninguém no mundo tinha pensado nisso. E a gente foi estudar um pouco o assunto e pensei, olha, tem umas dificuldades, vamos ter que desenvolver um monte de coisa de como é que você protege, como é que você põe uma amostra numa linha de luz, garantindo que se der alguma zica ali, isso não espalha para o acelerador e tal. Então tem que desenvolver um monte de sistemas. E a gente está já quase com tudo desenvolvido e aí o projeto foi escolhido de ser desenvolvido aqui, né? E pelas capacidades de organização, gestão, operação, né? O laboratório em si veio para cá porque é
é para ser uma facility nacional, e pela singularidade de desconectar os Sirius. Então o Brasil vai ter outro equipamento, não só temos um Sirius, que é um equipamento bastante avançado, mas teremos uma capacidade de fazer estudo em patógenos com alguns potenciais que nenhum outro lugar do mundo vai ter. De novo, o interesse mundial nesse troço já está crescendo enormemente, já foi matéria da Nature, etc. O que a gente está fazendo aqui. Essa é a ideia. Então você vai ter um prédio que tem 68 mil metros quadrados, esse aqui vai ter em torno de 28 mil metros quadrados, né? Aqui tem uma ilustração, ele é um prédio que tem que ter, por necessidades técnicas, 4 andares, né? Um subsolo para coletar efluentes que saem lá dos seus NB3 e 4 principalmente, 2 andares acima, principalmente para infraestruturas, por chamados filtros EPA e todo um sistema de ar-condicionado complexo que tem que ter. Então aqui mostra um pouco como é que você vai poder entrar tanto pelos cílios quanto por baixo, etc. Tá? Aqui mostra um pouco a estrutura, né, do andar de trabalho, bem esquematicamente. Então a gente fala muito no NB4, que vai estar aqui, mas ele também vai ter 3 e 2, o 2 é um apoio para esses outros, principalmente para o 4, ele tem aqui, tem no andar de cima também, um lugar para os pesquisadores ficarem, está com uma administração, mas é mais para a sala dos pesquisadores, reuniões, etc. E o NB3, porque a gente entende que tem muitos patógenos 3 também que são importantes serem estudados, como por exemplo as fotos. E aí a região, que é a grande novidade, que é a conexão disso, se você cortar esse troço aqui e colocar em outro lugar, existe um monte no mundo, tá? E é isso que a gente foi aprender, inclusive visitando, né, mais de uma dezena desses laboratórios no mundo e capacitando e desenvolvendo, né, um projeto para a construção do prédio. E essa é a novidade, essa conexão, você vai ter 3 linhas de luz, criomicroscopia e outras coisas. Tá? Já começamos a primeira parte, o subsolo já foi escavado, está preparadinho para receber as estacas da fundação. A gente está concluindo a contratação da empresa que vai fazer as estacas, acho que agora, até o fim desse mês. Aí começa a montar a canteira de obras em agosto, ela deve começar a cravar a estaca. E até dezembro a gente tem como meta assinar o contrato final da construtora, é um consórcio na verdade, e buscamos subir esse prédio entre 26 e 27. Então, se der certo, até o fim de 27, a estrutura vai estar pronta, aí começar a comissionar, ocupar, etc. Então, vamos lá, né? Mais uma transição de governo aqui. E por que é Orion, né? Inclusive, né, é a parte mais light aqui do seminário, né, que a gente também tem sentimentos lá no CNPEM. Então, Sirius, qual a origem da palavra Sirius? É porque Sirius é uma estrela de alto brilho, né? É a estrela de maior brilho do céu noturno. E a máquina era de alto brilho, né? E aí a gente achou que era bacana. E aí a gente agora vai ter que pegar o quê? Conectar isso com um laboratório. Né? E se você olha no céu, né, tem a constelação de Órion que se destaca 3 estrelas. Todo mundo do mundo conhece, né? Que são no Brasil a gente chama de 3 Marias. Então você vai conectar Sirius a Órion através de 3 linhas de luz. Então é daí que vem a Órion. E por que 3 linhas de luz? Uma linha. É uma linha de alta energia para estudar animais modelo em vivo e ver a evolução de doença ao longo do tempo com alta resolução, né? A maior resolução que você tem em tomógrafo de bancada. Uma linha de energia intermediária para estudar órgãos e tecidos com resolução celular, né, e ver como que aqui já é ex vivo, né? Aqui você já extraiu, né? Em geral vai ter que ser provavelmente algo criopreservado para ir para frente do feixe e você ter em alta resolução, tentar entender como que a doença se espalhou num determinado órgão e assim vai. E finalmente uma linha de mais baixa energia em células isoladas, criopreservadas também, onde você vai buscar enxergar o vírus dentro da célula e tentar entender e comparar como que a estrutura celular, né, é modificada pela invasão dos vírus. O que o vírus faz, né, ele pega e toma conta, né, da sua maquinaria celular para produzir o seu material genético e produzir novas cópias, e aí mata a célula, né? E vai entrar em outra, e outra, e outra, e esse é o objetivo. Então como é que ele faz esse controle, como é que ele domina? A gente sabe que existem fábricas desses vírus que se organizam na célula, e a gente imagina que talvez possa trazer novos elementos nesse conhecimento. Tá? Então só para ilustrar o desafio, então isso seria uma região de uma linha de luz, onde você vai de um determinado lado sair do seu ambiente NB4, então alguém preparou lá
a sua célula no NB4, na sua roupinha de astronauta. Aí ele tem que de alguma forma passar isso, que ser levado num carrinho para chegar do lado da estação experimental, que tem que ter algum tipo de porta-amostra que você vai ancorar, porque você não pode gravar o vírus e outros. Então, tudo tem que ficar sempre no ambiente autocontido. Então, como é que isso vai fazer um docking, transferir esse troço lá para dentro, né? E você ao mesmo tempo fazer uma proteção do seu sistema de vácuo, para que se tiver qualquer acidente de quebra de uma janela e tal, você consiga imediatamente bloquear. Então tudo esse é o troço que está sendo desenvolvido. Então aqui ilustra já mais ou menos, então a ideia toda, você não vai colocar estação experimental dentro do NB4, tá? Porque você tem que de forma regular fumigar esse negócio para desinfectar, e você ia jogar fora milhões de reais toda vez, a cada mês, quando você tivesse que desinfectar. Então não dá. Então o que você vai fazer é ter só essa região dentro dessa caixinha, um pedacinho lá que vai ser efetivamente NB4, e por isso que você tem que ter todo um sistema de docking para transferir só para aquele pedacinho lá o seu vírus, enquanto o resto todo você pode inclusive entrar pelo outro lado para quando for necessário dar manutenção, é tudo nível NB2, e fazer experimentos quando você não precisar de 4 também nível 2. Só para ilustrar umas imagens, eu podia até passar rápido, então essa é a linha de alta energia, você vai fazer imagens em pequenos animais aqui. Então você consegue ver em grandes detalhes regiões, pode até usar o fato do síncrotron poder entrar em ressonância em certas energias para acompanhar certos marcadores, então você consegue ter um grande ganho. A linha de energia intermediária consegue enxergar estruturas de tecidos, como eu falei, em resolução celular. Então aqui são exemplos de células cardíacas que já foram tecidos cardíacos em que você enxerga célula a célula, né, que são outras medidas do mundo. Aqui foi feito já no CNPEM, né. E finalmente coisas que o mundo já faz, não são nossas, né, que você consegue enxergar estruturas celulares tridimensionalmente, aqui já de uma maneira gerando uma imagem que dá para as pessoas enxergarem, tá? A gente já está fazendo o desenvolvimento também dos protocolos de pesquisa, não somente construindo os equipamentos, mas aprendendo em como fazer essas coisas. Então aqui já é também uma microtomografia realizada numa linha de luz que a gente tem hoje, que é móvel, de pulmão de camundongo, procurando aprender como desenvolvendo software de análise, preparação de amostras, compreensão de como fazer isso, para quando tiver o equipamento pronto, você poder usar, né? Aqui é uma análise de rim também feita lá na móvel, e gerando, então tem muito espaço também para análise de imagens. A pessoa que lidera um dos desenvolvimentos de imagens é um ex-aluno aqui do IMEC, se não me engano é o Michelis, alguns talvez saibam quem é o Michelis. Mas além de síncrotron, vai ter microscopia eletrônica, né, que vai ser fazer tomografia de mais alta resolução, e medidas de mais alta resolução, e várias outras técnicas biológicas avançadas. Era isso que eu queria contar para vocês. Obrigado pela paciência, eu sei que era bastante coisa, e obrigado, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Perguntas para o professor Zé Roque? Vou perguntar uma coisa sobre o Ilum, né? Sobre a escola de vocês. Ilum, cada um fala sobre aquilo. A Ilum, quando a sua descrição parcialmente me lembrou uma outra iniciativa que tem lá na USP, que é as ciências moleculares. Então, como se compara o modelo que vocês adotaram com o modelo das ciências moleculares da USP? Quando a gente até estava, o pessoal que estava envolvido, Fázio hoje, Adalberto Fázio, que muitos conhecem talvez aqui, é quem acabou depois, de fato, pondo de pé o projeto, e hoje ele coordena o projeto. E eu acho que ele, com muita sabedoria, trouxe diversas pessoas para falarem sobre os seus diversos projetos, inclusive veio o pessoal falar lá do Ciências Moleculares, me lembro se foi o Renan, ou quem foi que falou sobre esse projeto, né? Então a gente foi olhar o projeto de Ciências Moleculares. O Glaucio Oliva de São Carlos também falou de uns projetos que eles têm, diversos projetos, estudamos coisas no mundo. Eu fui professor de área de Ciências Moleculares, tá? Lá na USP, porque eu sou professor de Ciências, você também foi. No final eram 10 alunos que eu estava dando aula, né? Praticamente ninguém estava indo fazer coisas moleculares, uma fração grande estava indo fazer coisas lá de cosmologia, que foi dominado pelos físicos matemáticos lá do IFUSP. E não tinha um contato tão forte, acho que com os diversos aspectos experimentais tão intensos como talvez tenha na ilha. Então assim, hoje o próprio reitor da USP, a gente teve um evento semana passada, ele estava, não essa semana, ele estava meio que falando que ele quer dar uma
repaginada nos ciências moleculares, porque ele já não está gerando os resultados que você gostaria para o desenho, e quis até que a gente conversasse para ver e entender melhor. Então a ILUM forma só 40 alunos, você vai falar. Ela forma só 40 alunos, né? Focados nisso, né? É tempo integral, esses caras ficam de manhã, de tarde. Óbvio que é um curso diferenciado, né? Eles têm onde dormir, é igual o ITA, né? Eles têm transporte, eles não precisam se preocupar com nada a não ser estudar, certo? E tem essa formação ao longo do curso inteiro, né? Acompanhando, né? Tem uma grade que é montada para buscar desenvolver essa visão multidisciplinar e project oriented. A grade é igual para todos. É igual para todos. Isso lá então, depois os ciências moleculares, quando chegava lá no terceiro ano, cada um seguia a sua vida, aí que eles iam fazer cosmologia, né? Iam fazer, que molecular mesmo não tinha ninguém mais fazendo nada. Então, acabou, é bem diferente nesse sentido, né? Toda a ideia por trás um pouco, é até uma paranoia muitas vezes do Fázio, mas eu concordo com ele, que e a USP está fazendo, acabou de ser uma notícia, né, que eles também fizeram algumas modificações, preocupados que a gente está formando nossos doutores muito velhos. Os pós-docs estão sendo muito velhos, então nossos pesquisadores já estão com 35 anos, sei lá o que, para começar a fazer de fato pesquisa mais profissional. Então aqui a gente tem 3 anos de graduação e metade dos 40 foram fazer doutorado direto. Então você pode, quem sabe, em 7 anos já ter um doutor formado, com uma formação, vamos ver, é o que eu falo, né? O sucesso da ILUM vai ser o sucesso das pessoas que saem da ILUM. Então, por enquanto a coisa tem ido bem, no sentido de que há um interesse grande, os alunos estão saindo satisfeitos, baixíssima taxa de evasão, né? As pessoas que vão visitar têm gostado, querem inclusive ver se é possível replicar com algumas características, mas só depois que essas pessoas passarem a performar, né? Seja academicamente, seja em empresa, seja em onde for, né? Aí é que você vai ver se de fato o estudo está servindo para alguma coisa ou tem que fazer reajustes e tal. Então assim, é um pouco diferente, tem as suas bases, não vou dizer que não tenha, mas acaba não sendo a mesma coisa. Henrique? Seriam 2 perguntas. Claro que, estando aqui no EMEC, né, o meu olhar é as possibilidades de colaboração, de interação, eventuais sinergias, né, com o parceiro que está aqui do lado. Então, talvez, aproveitando a pergunta do Paulo com relação ao ensino, como é que é o ensino de matemática nesse curso de formação? Quer dizer, quem dá essas aulas, como é que é esse corpo docente, essa grade curricular, queria entender. E talvez a gente pensar nas possibilidades de ser um curso tão acelerado, de 3 anos, então teria sentido a gente pensar num verão conjugado, que os caras passam aqui fazer alguma atividade. Então, a ideia que me vem à mente é essa, né, de aprofundamento da formação matemática, por exemplo, e num curso como o seu, como era o caso na USP das Ciências Moleculares, frequentemente ele revela talentos que não necessariamente são moleculares. Sim. Eles seriam muito bem-vindos aqui na sequência, se vocês descobrirem que não é. Pode até ir fazer cosmologia também. Se não tiver outro jeito, mas o ideal é ser matemática. Mas de outro lado, do ponto de vista da pesquisa, né, o nosso CEPID, que vai começar a funcionar em breve, tem como uma das áreas de aplicação de geometria justamente a área de geometria de distâncias, que é um ponto forte aqui do Departamento de Matemática Aplicada. Tem a ver, que justamente é utilizado para a otimização de conformações moleculares, etc. Então, não sei como é que essa área é estruturada dentro do CNPEM e vejo aí uma possibilidade de colaboração científica direta. Concordo, até pode ser interessante um dia chamar o Fázio para falar só da ILUM em algum seminário, não sei se ele coloca ou não, vale a pena. Ele que vai saber detalhar muito mais do que eu, que está lá todo dia. Quem desenhou o curso de matemática foi um professor sênior aqui. Mário Martins. Foi o Mário Martins que desenhou a parte de matemática. Acho que deve estar razoável, então, né? Eu espero que vocês achem que está, porque uma pessoa que veio daqui. Não é uma pessoa qualquer que veio daqui, então tá bom, tô tranquilo. E obviamente é um desenho assim, você não está formando, porque assim, quando você vai, você tem o potencial, e muitas vezes a gente escutava isso, de todo mundo criticar, né? Porque os físicos vão dizer que você está dando só uma coisa que não está dando um curso, os matemáticos vão dizer que não está aprendendo o que devia, os biólogos vão dizer que não está aprendendo o que devia, e assim vai, né? Ao mesmo tempo você pode ter um outro olhar, né?
copo cheio. Você vai focar nas coisas que vão dar uma capacidade dessa pessoa de abordar problemas com todas as ferramentas. Eu vejo muito isso lá no CNPEM, onde como eu tentei passar, eu estimulo que o cara da biologia converse com o pessoal da física e que é central. Os problemas que a gente tem hoje de aquecimento global, de desconstrução de biomassa, precisa de um monte de gente, inclusive matemáticos, né? Então, assim, é importante que essas pessoas saibam conversar. Eu vejo muita dificuldade de diálogo, né? A lógica científica do biólogo é diferente, cara. Eu gosto muito de biologia, né? Eu comecei minha vida tentando fazer biofísica. Então, quando você vai conversar, é um sistema extremamente complexo, que a maneira como eles assim, enxergam a organização do aprendizado é diferente do que um físico faz. O físico vai querer ir rapidamente para ver coisas fundamentais e não sei o que lá. Cara, aqui é um sistema muito complicado, né? Então, assim, o que eu entendo que a gente está formando aqui são poliglotas científicos, né? Então, isso é muito importante. Uma visão muito de projetos, muito de olhar o problema e ver como é que eu uso essas ferramentas todas para abordar problemas, né? Mas, como eu falei, só o sucesso futuro é que vai mostrar se isso faz sentido ou não. Na sua proposta de aproximação, acho que ela faz bastante sentido. Tem um monte de gente que se interessa muito pela área de imagens. Por exemplo, o Michelis lá, que como eu falei, passou por aqui. Tem um monte de alunos da ILUM alguns, né, dos alunos da ILUM, que se interessaram muito por essa área de desenvolvimento de imagens, né, tratamento de dados, né. IA, o pessoal ama qualquer coisa que envolva a IA, né. Hoje todo mundo quer mexer com isso, né. Você vira a esquina, tem alguém falando em IA. Até os matemáticos. Até os matemáticos, né. Então eu vejo muito potencial sim, Cara, você falou assim de geometria, de distâncias. Vocês têm um pessoal que faz desenvolvimento para fazer metrologia de grandes volumes ou não? Entenderam a minha pergunta ou não? Porque veja, um dos grandes desafios, e assim, a gente tem que formar gente nisso, para a gente lá, e é um negócio interessante. Como é que se alinha um acelerador, né? Porque, veja, eu tenho um feixe de poucos micrômetros que vai estar andando no meio de um tubo de vácuo, que está sendo montado no entorno de um ímã, que está em cima de um bando de coisa, né, de um pedestal gigantesco, pesando tonelada, e eu tenho que alinhar essa porcaria toda em dezenas de micrômetros. Assim, um fio de cabelo tem uma centena de micrômetros, ou 50 micrômetros, eu tenho que fazer isso metade do fio de cabelo de precisão em meio quilômetro. Então onde que eu ponho meu bloco? Aonde que eu ponho o meu tubo de vácuo? Aonde que eu ponho o meu... Então você tem que definir coordenadas, um sistema de coordenadas a partir de um ponto de referência. Esse é um desafio não trivial, tá? E isso tem importância em uma série de áreas aplicadas, inclusive, certo? Imagina que eu preciso fazer o desenvolvimento de peças de grandes volumes, né? E processar com robô e cortar isso com alta precisão. Então tem uma série de aplicações de metrologia de grandes volumes que no fundo porque eu não posso pegar o fractamétrica do cara lá e falar, é aqui, ó, mais ou menos aqui. Você tem que, a gente lá no Sirius, né, você parte do que seria, o que você definiu como o centro do círculo, né? Aí você tem 5 miras, né, onde você à noite, quando está tudo, o ar bastante estável, vem com lasers, né, e define na parede, né, você tem 5 entradas para o túnel, né, aí você coloca pontos onde você define a distância bonitinho, e depois você tem um monte de coisinhas espalhadas pelo seu túnel de concreto, que os caras vão lá com as suas miras lasers e a partir da referência vão medindo essas coisas e de alguma forma, que eu juro que eu nunca fui parar para pensar, eles conseguem desenvolver um sistema de coordenadas lá, x, y, z, e alguém chega e fala, é aqui que você põe um troço. Então assim, é uma coisa interessante e que pode ser que pessoas se interessam aqui vocês aí. Eu entendo que é um problema meio que de geometria também, né, como é que eu construo essas coisas. Então é um problema interessante, né? O CNPEM como um todo, né, ele tem muito potencial, né, na área de simulação computacional, né, praticamente biologia hoje depende disso de uma forma central, né, a área de nanomateriais, de bateria, tudo que você mede lá, você tem cálculos, né, que você faz mais variados, dinâmica molecular,
cálculo de estrutura eletrônica, você tem um mundaréu de coisas que você faz de simulação. Né? A área de engenharia, nós dependemos centralmente de simulações, né, matemáticas. Né? Você tem que, eu falo, você tem que desenhar um troço desse aqui, a gente tem que fazer desenvolvimentos de ímãs com altíssima precisão. Assim, qual é o grande desenvolvimento? Por exemplo, quando a WEG, a gente foi atrás da WEG para construir os ímãs, né, a WEG ela produz milhares de motores por mês. Então a gente chegou para eles e, depois de muito trabalho, eles toparam conversar com a gente. E a gente falou que tinha que produzir, somando todos os aceleradores, da ordem de 1000 ímãs. Aí ele falou, ah, beleza. Uns 2, 3 meses a gente resolve o problema de vocês. Foram 4 anos. E assim, por quê? Devido à dificuldade de precisão. Né? Então são ímãs laminados que você tem que conseguir ter uma precisão gigantesca da posição do centro magnético, né, em relação a um ponto de referência do ímã. E todas essas lâminas então têm que ser cortadas com uma precisão de que não destruam o seu campo magnético ou gerem multipolos. Né? O apertar do parafuso para travar as lâminas teve que ser desenvolvido um sistema especial, porque assim você dava pequenas mexidas nas lâminas, bagunçava tudo. Como que você, na verdade, empilha as lâminas, né, para garantir a estabilidade de micrometros. Então, assim, são desafios que precisam também de muita simulação, muito desenvolvimento, que eu enxergo esse potencial. Tá? E que, assim, às vezes não tem uma colaboração, porque vocês não sabem nem que problema existe, a gente não sabe que vocês podem ajudar a gente a resolver os problemas que às vezes a gente tem. Né? Só conversando. Então, eu acho que aí, no que ela faz é isso, permite, inclusive, que as pessoas conversem. Certo? As diferentes áreas conversem. Né? E eu acredito que isso, de fato, é uma maneira de avançar o conhecimento. É a hora que você põe as pessoas para... não sabia que esse problema existia. Né? Então você vê que um problema central, eu não sei se as pessoas aqui sabem, desculpa que eu vou me animando, tá? A organização do DNA no núcleo é um problema, hoje, eu não sei se vocês sabem do que eu estou falando. Bom, vou falar para os que eventualmente não sabem. Então, o DNA, a soma de todos que compõem os nossos cromossomos, tem 2 metros, maior que a gente. E você empacota esse treco numa bolinha que é o núcleo, que tem 10 micrômetros de diâmetro. A questão funciona, né? Porque é um baita de um espaguete, então. E você não somente empacotou, como você consegue acessar de maneira controlada, né? O organismo precisa expressar coisas, achar lá o gene que tem que estar produzindo proteínas o tempo inteiro. E não é um negócio completamente caótico, né? Então, assim, a ordem, entre aspas, nessa organização, né? É simplesmente um pacote, uma maçaroca lá, espaguete de um polímero gigantesco, né? Porque na verdade esse polímero do DNA ele tem que se enrolar em 8 proteínas que se montam lá e formam um anelzinho, depois você impacta esses anéisinhos e esse negócio vai formando essa maçaroca. E aí o pessoal foi estudando isso, né, com o tempo, em sistemas experimentalmente, tem muito matemático que olha, que é o problema de topologia complexo, né? E você vê então que você tem regiões onde os cromossomos ficam organizados, eles não invadem, eles não se misturam. Aí você tem sub-regiões desses cromossomos que de alguma forma também são organizados, inclusive você tem proteínas que travam loops para que você possa ter sistemas de controle. Então assim, tem uma ordem nesse negócio. Tá? Esse é um problema central hoje na biologia. Inclusive temos poucas técnicas experimentais para poder entender esse problema, e é um problema, na minha opinião, de geometria, vamos falar assim, muito importante, porque o controle genético, que é central para a vida e para qualquer coisa, depende em parte dessa organização. Tá? Como que isso existe uma membrana que é onde fica o núcleo montado, que tem uma distribuição de poros, e você entra, as moléculas não são todas, mas você tem um screening, aí moléculas atravessam esses poros, que é a estrutura mais complexa proteica que tem esses poros, e esse treco tem que difundir nessa maçaroca e de alguma forma fazer o que tem que fazer lá. Né? Então mudou a temperatura aqui, se eu tiver que expressar mais outra proteína, ou sei lá, eu vi um bicho, preciso produzir alguma coisa, funciona, certo? Alguma coisa se liga ou atravessa, entra no núcleo e começa a expressar mais proteína, assim, entendeu? É um problema sério. Não tem solução ainda esse problema, é um problema de investigação. Então eu acho que essa é outra coisa, a gente está entrando, vamos dizer assim, biologicamente nesse problema. Então a gente enviou o pessoal para o Texas, né? Tem um brasileiro que
conhece bem o Zé Nelson Luchic, que é um biofísico, né? Ele hoje está na Rice University e ele interage com um dos caras que inventou umas técnicas, que é uma técnica super interessante, chama Raisi. Eles pegam essa maçaroca aqui, jogam um formol basicamente, e aí esse troço faz ligação. Então vamos dizer que o pedaço do DNA aqui está próximo de um outro pedaço aqui, ele trava isso. Depois ele desmonta esse negócio, mas ele mantém os pedacinhos que estão interconectados por essa ligação. Depois ele lê lá nas máquinas que os biólogos inventaram e consegue reconstruir uma matriz que vamos alinhar assim todos os nossos cromossomos de 1 até um número enorme, N, que é base por base do DNA. Então ele faz uma matriz que é 1 até esse número N, que eu não vou saber quanto que é, mas é grande. Uma matriz 1 por N, e estatisticamente, ele vai fazer isso para várias células, ele vê o número de vezes que o 55 está junto do 1.433.000. E vai pintando esses quadradinhos. E aí você vê padrões aparecendo. Tá? Então isso é uma técnica que revolucionou a compreensão dessa organização. Chama esse Raisi, porque é uma coisa de alta resolução para entender esse troço. O Zé Nelson, que é esse biofísico teórico, que ele trabalha no problema inverso. Então assim, que organização tridimensional te gera uma matriz semelhante a essa? Né? É um problema comum também, um problema que você tem um dado, que você pode potencialmente ter várias possíveis organizações que te gerem aquele dado, mas qual é que te gera aquele dado? O problema é mais complexo, porque você está vendo fotografias estáticas de um problema que é dinâmico, porque essa maçaroca está se mexendo, vibrando e tal. Então assim, essas coisas o CNPq tem, né? O CNPq está querendo entrar fortemente em IA, a gente faz, como eu falei, desenvolvimento de drogas, né? Desenvolvimento desses sistemas biológicos todos, né? Tudo isso precisa de muita matemática, né? Imagens, a gente hoje depende de análise de imagens de uma forma brutal, né? Então assim, e esse pessoal da ILUM, para voltar só na ILUM, eles frequentam o CNPq e se envolvem nesse tipo de desafio. Então há um potencial de fazer conexão, eu acho bastante grande, bastante significativo. Tá? Praticamente qualquer coisa que a gente pensar lá pode envolver ou computação, matemática aplicada, ou alguma coisa mais topológica, ou seja lá o que for. Então acho que tem um potencial enorme. Obrigado. Eu vou pedir desculpa ao Alberto e à Nancy, porque o coffee break só tem mais 20 minutos disponível hoje do coffee break. Eu respondo rápido. Eu só queria colocar uma provocação. Bom, na realidade tinha duas, mas uma provocação. Eu li ontem no jornal da USP que o CNPq fez um convênio com a USP de pós-graduação. Cadê o da Unicamp? Deixa eu te falar, eu já coloquei essa provocação para várias pessoas. Quem tem que se movimentar é o Unicamp. Eu vou te dizer o que aconteceu, eu não consigo falar pouco. É bem rápido. Só fazer uma coisinha, então. Isso. Você continua falando lá do coffee break? Mas então todos têm que escutar, não é bem rápido. O reitor da Unicamp apareceu com 20 diretores das diversas unidades da USP, desculpa. O reitor da USP apareceu com 20 diretores da USP para visitar o CNPq, dizendo que ele queria fortalecer a relação da USP com o CNPq, que ele achava isso central para diversas áreas. E ele falou assim, vamos assinar um acordo formal, mas eu não quero que isso vire só um MOU, um papel. O primeiro programa que eu quero construir é um programa de bolsas que nós vamos pagar. Então, de alguma razão, a USP tem dinheiro, ele criou um programa de bolsas, então são 2 chamadas anuais. No total do ano, 40 bolsas de doutorado, 20 de pós-doutorado, envolvendo um pesquisador da USP, né, e um pesquisador do CNPq em alguma área que isso faça sentido. E vão ter então uma chamada no primeiro semestre, mas no segundo. A primeira chamada já foi aberta, ela corre até o fim de julho. E vão selecionar 20 bolsas de doutorado, 20 projetos, não é o aluno que você seleciona agora. Você seleciona os projetos de pesquisa que estão sendo submetidos, co-submetidos, né, por esses pares, né, por esses grupos. E depois esses grupos, se ganharem, vão escolher os seus alunos e pós-docs. A Unicamp pode fazer o mesmo, nós estamos abertos, né? É uma questão de querer. E tem, obviamente, os recursos. Para a USP é mais fácil porque ela fica perto do CNPq. Isso! Vamos agradecer o professor